esqueça. Bom, pessoal, bem-vindos. Esse é o nosso webcast semanal aí, como o Jonathan Stempen já comunicou na semana passada. A gente está tendo aí vários webcasts, aí, uma bateria de webcasts semanais sobre Silverlight e o Windows Phone, né? A cada 15 dias a gente vai ter um webcast de Windows Phone 7, a cada 15 dias um webcast de Silverlight, e esses webcasts aí vão se estender até outubro, novembro, coisa que o valha. A questão é que hoje a gente vai ter o nosso primeiro webcast de Windows Phone 7. É uma visão geral da plataforma, né? Meu nome é Rodolfo Marques do Carmo, para quem não me conhece aí, nunca ouviu os podcasts do Conexão Windows, eu faço parte do conexãowindows.com e eu vou tentar mostrar para vocês hoje uma visão geral da plataforma do Windows Phone 7. Para quem já conhece, para quem já está trabalhando com o Windows Phone 7, peço desculpas até por esse webcast, ele é bem básico, é bem assim, tentando mostrar para todo mundo que está entrando no mundo de Windows Phone. Para quem não conhece ainda, o bacana desses webcasts que a gente vai fazer, o que eu quero passar com eles é uma visão geral mesmo, desde o começo. Aqui vocês vão entender os telefones, vão entender a plataforma mesmo, de onde veio, por que aconteceu, e a gente vai chegar lá na frente vendo Azure, vendo serviços, vendo um monte de coisa bacana. Então, assim, quem não tem ainda nenhum contato com o Windows Phone 7 vai poder ter esse tipo de contato e vai, no final, ter tido esse caminho completo de informação, tá? Então, como eu falei, Rodolfo Marques do Carmo, eu sou de Curitiba aqui, meu Twitter aí é @rodocarmo, tá? Eu sou um entusiasta em Microsoft, Windows Phone 7, tenho 32 anos, sou um profissional certificado Microsoft, trabalho para uma empresa de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, trabalho alocado do Brasil. Para eles lá, a gente tem um time no Brasil e eles têm um time lá. A gente trabalha praticamente hoje só com ASP.NET e Silverlight, tentando até ir para o lado quase 100% de Silverlight, aí que vem até meu interesse por Silverlight e, consequentemente, por Windows Phone também. Meu e-mail aí para quem quiser, no final a gente vai voltar nesse ponto aí também. O site, meu blog pessoal que está entrando no ar aí. E também, para quem quiser adicionar aí no Xbox Live, Zune é difícil de achar alguém que tenha, né? Mas se alguém tiver um Zune, também pode me adicionar lá e a gente pode trocar algumas figurinhas. Peço que vocês fiquem à vontade aí, até o Thiago já está comentando para tentar diminuir a resolução de vídeo, tá 1024 aqui, tá, Thiago? Qualquer coisa aí, se vocês não estiverem vendo, por favor, aqui usem a caixinha de Q&A para fazer perguntas e também podem parar, podem perguntar e também me passar algum feedback aí que não tiver legal do som ou da imagem, ok? Tá. O Fábio aqui está com a gente também. Fábio, por favor, se dê o seu olá aí, Fábio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Teixeira. Eu sou, assim como o Rodo, sou entusiasta da Microsoft, né? Basicamente, minha área de expertise é a área de infraestrutura Microsoft, diferente da maioria que está aqui hoje, que é da área de desenvolvimento, né? Mas eu estou aqui hoje participando do webcast justamente porque ele está falando de Windows Phone, né? E eu sou entusiasta dessa área Microsoft Windows Phone tem algum tempo, né? Eu sou o criador e o editor-chefe do Windows Phone Blog Brasil, que vocês podem ver o link aí, o infoneblog.com.br, né? Tá até um pouquinho errado o link, tá faltando um N, né? Sou o administrador também, falar para vocês em primeira mão, do Windows Phone Forum Brasil, né, que ele está sendo lançado hoje aqui no webcast, né, uma honra estar lançando ele hoje aqui no webcast. A gente estava trabalhando há um tempo para estar trazendo esse fórum para os usuários, é um fórum voltado ao lado de usuários mesmo, né, a parte de dúvidas sobre a operação do sistema, dúvidas sobre qual aparelho comprar, quais os aplicativos servem para cada finalidade, né, não é um fórum para desenvolvedores, mas a maioria de nós, né, somos usuários antes de sermos desenvolvedores, né? E estou aqui para falar um pouquinho da visão geral sobre como é o Windows Phone 7 e o que ele está trazendo aí para a gente aí em nível na parte do consumidor mesmo, né? O que ele traz aí para o consumidor de novidade, em comparação à competição, o iPhone, o Android, por aí vai. Legal, então. Vamos repassar aqui, então, um pouquinho do meu histórico com o Windows Phone para a gente já começar rapidinho. Fábio, até se puder segurar o microfone aí depois eu já te passo a voz, ok? Só o histórico com o Windows Phone, eu tenho feito várias palestras aqui em Curitiba, Innovation Day, da própria Centro de Inovação, Dev Day,
palestra no Bisparck Camp do Windows Phone 7, a gente está fazendo um treinamento Hands-on Labs do Windows Phone 7, também escrevi já 2 artigos para Mundo.net, uma capa da Mundo.net também que a gente trabalhou junto para trazer algumas pessoas para escrever. As colunas, inclusive, para o grande Fábio aí, do Infone Blog, algumas colunas lá para o site dele, alguns podcasts específicos que a gente grava. Está todo mundo convidado para ouvir no www.conexãowindows.com, podcast que a gente grava, eu, Fábio, Maurício Alegrete, o MVP da Xbox, a gente grava uns podcasts lá, sempre sobre o Windows Phone também, e alguns artigos aí, consultoria e tudo mais. Vamos rapidinho aqui então, pra gente, hoje a gente tem bastante coisa para ver, mas não temos tempo, né? Como o Jonas falou na semana passada, esse vai ser alguns webcasts aí mais tranquilos quanto aqueles do almoço que vocês estão acostumados a assistir. A gente vai ter uma visão geral, né? Vamos falar um pouquinho da interface Metro, hubs e tudo mais, as ferramentas para desenvolvimento, a visão da ideia de desenvolvimento, bem rapidinho a gente vai passar, a arquitetura do Windows Phone 7, um Hello World rapidinho também, só para a gente ter uma visão geral. Então hoje, o importante é notar que é uma visão geral da plataforma mesmo. Muito mais até do que o desenvolvimento, mas entender o que é o Windows Phone, ok? E o Marketplace também. Legal, para começar, vamos falar um pouquinho assim, o que é o Windows Phone 7, né? Muita gente ainda tem essa dúvida, muita gente, eu até na palestra, no treinamento que eu fiz sábado, eu até senti isso também, muita gente ainda tem dúvida do que é realmente o Windows Phone 7, né? Aonde que ele está presente, o que está acontecendo, o que não está. O Windows Phone 7, a melhor frase para definir o Windows Phone 7 é um novo começo. A Microsoft, em algum momento, sentiu que o caminho que ela estava seguindo não era o correto. De repente, o caminho que o Windows Mobile estava seguindo não era legal, não era o caminho que o mercado estava pedindo, não era o caminho que os consumidores estavam pedindo, e aí partiu para esse novo começo que a gente tem aqui, né? O que significa esse novo começo? Significa um foco no usuário final. É claro que a Microsoft, sendo a Microsoft, não pode simplesmente deixar de lado o consumidor business. Mas o que acontece? O que foi notado com o próprio iPhone, com o advento do iPhone e de outras plataformas, que o próprio consumidor, ou digamos, o próprio business, ele é um consumidor final. Ele é um usuário que no final do trabalho dele, no final da jornada de trabalho de noite, ele vai querer ver uma foto legal, num ambiente bacana de plataforma, vai querer jogar um jogo e tal. O telefone precisa prover isso para ele, porque todas as pessoas no final do dia são usuários finais. Então a Microsoft sentiu que esse foco precisava ser no usuário final, primeiramente nesse usuário final. Uma plataforma coerente também era muito importante, porque o que acontecia? Tanto com o Windows Mobile, como quando a gente vê com o Symbian e outras plataformas. O que acontece é a dificuldade para que a gente entenda como funciona o desenvolvimento e a plataforma de um mobile. Então, o que a Microsoft pensou? Só uma pergunta aqui, você sabe quando o Windows Phone chegará? A gente já vai falar sobre isso, não se preocupe, tá? Plataforma coerente, então, significa você saber o que você está fazendo e para o que você está fazendo, ok? O que mais? Hardware padronizado. Mais do que isso, mais do que a gente estava falando de ter uma plataforma coerente, ou até para ter essa plataforma coerente, a gente precisa ter um certo padrão de hardware. Por quê? Quando você vai desenvolver alguma coisa, é interessante que você saiba qual é o telefone que você está desenvolvendo, ou qual é o telefone que o seu usuário vai usar. A gente sabe, quem trabalhou com Windows Mobile, quem é dessa época, a gente sabe a dificuldade que era para a gente conseguir, né, a nossa aplicação rodar no telefone. Você sabe que tua aplicação rodava no telefone 1, não rodava no telefone 2, rodava bem no telefone 3, não rodava tão bem no telefone 4. Isso é importante para a Microsoft, é importante para o Windows Phone. Então, legal, o que é o Windows Phone? Né, o resumo da ópera aqui. Resumo 1, a gente vai ter 2 resumos da ópera aqui. Resumo 1, foco no usuário final, padronização de hardware junto às OEMs, junto às fabricantes. Legal, outra coisa bacana disso, da padronização de hardware, o próprio usuário que está comprando o telefone entende isso, entende que se ele está comprando um Windows Phone 7, ele está comprando um telefone bacana. Foco em interfaces ricas, isso é muito importante até pelo foco no usuário final, e o reuso de conhecimento dev. Esse, para mim, é o grande diferencial para a gente como desenvolvedor, né? Para mim, é o grande diferencial da plataforma do Windows Phone 7, ok? E uma nova interface padrão de todos os telefones, do Windows Phone 7. Hoje as OEMs não podem mais colocar aquele skin por cima que podiam na época do Windows Mobile, codinome Metro.
muito mais do que uma nova interface, uma nova carinha, é um novo padrão de fazer aplicações, que pode ser extensível para suas aplicações. Então esse é o interessante, essa é a parte legal da Metro, não só ser uma carinha nova, uma carinha bonita. Ok? Então vamos lá. Steve Bauer fala para vocês, desapego, galera. Desapego, é isso que vocês querem agora, é isso que vocês precisam agora. A gente precisa de uma plataforma nova, a gente precisa realmente usar uma coisa bacana, moderna, mas a gente precisa de algo que seja novo. iPhone e Android são plataformas legais que trouxeram várias coisas bacanas, trouxeram. O Windows Phone 7 não é uma cópia dessas plataformas. Então, desapego disso também. Coisas legais que a concorrência está fazendo, legal, bacana, mas vamos fazer alguma coisa nova, vamos fazer alguma coisa diferente. E é esse o ponto, ok? Metro, interface Metro. De onde vem a interface Metro? Todas essas placas que a gente vê na rua, toda essa ideia de que tudo que a gente vê em placa é informação, a forma como a gente lê a informação nas placas, que a gente olha de cima e embaixo, aquela questão de lista, tudo que você enxerga na vida, ou a forma como você enxerga o mundo lá fora, que você busca informação, é daí que vem o conceito da interface Metro. É daí que a Microsoft tirou esse conceito. Legal, mas aonde que ela criou isso? Foi para o Windows Phone 7? Não. Isso foi criado dentro do Zune. Na verdade, aqui a gente tem uma imagem do Zune HD, mas o Zune, desde a primeira versão, já tinha esse conceito de interface Metro. Então, desde aquela época, a Microsoft vinha colocando essa questão de interface nova, interface baseada em algo moderno, em algo novo. Legal? E aí chegamos no Windows Phone 7. O conceito da Metro na sua melhor forma, digamos assim. É o conceito que a gente tem hoje e a gente vai ver aqui um pouquinho disso. Ok? A gente tem esse conceito da Metro, e como eu falei, esse conceito não é apenas uma caixinha nova, um skin novo, coisas desse tipo. Esse conceito da Metro é uma forma nova de enxergar aplicações, de enxergar a coisa de uma forma diferente. Isso daqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de hub. Esse é o hub de pessoas. Então, muito mais do que ter uma carinha nova, vocês estão vendo que isso gera uma aplicação com diversas telas, mas com um flow só. Ou seja, você vai de uma tela para outra sem você perceber que você está mudando de tela, sem ter aquela questão de entra e sai, de fui para frente e voltei para trás. Não, você tem um flow de informação muito tranquilo, muito bacana, assim, inclusive, muito fácil, ok? Seguindo em frente aqui. Experiência integrada, os hubs aqui. Aqui eu gostaria até de passar a palavra aqui para o grandioso Fábio, que ele vai explicar um pouco, o Fábio, inclusive, que é um glorioso dono de um HD7, né, Fábio? Ele vai explicar um pouco mais aqui com experiência de causa para a gente dos hubs e de todo esse paradigma novo do lado até de usuário, do cara que está usando isso. Ok? Fábio? A Microsoft com o Windows Phone 7, né, obviamente, ela, igual o Rodo falou, ela teve a ideia de mudar o foco, né, o paradigma do sistema, voltado a algo mais facilitado para o usuário final. Né? Anteriormente, ela fazia um sistema operacional de smartphone que lembrava o sistema operacional de desktop. Né? No começo dos primórdios, quando não se tinha nada de smartphone, funcionou muito bem. Aí a Apple chegou com o iPhone e mudou o jogo completamente, mostrando que as pessoas querem coisas simples de se utilizar. Só que a Microsoft não poderia simplesmente copiar o que a Apple fez e o que o Google fez com o Android. Então ela tentou fazer uma coisa diferente e foi muito bem sucedido nisso. Ela utilizou a linguagem que ela já tinha de Metro, né, que o Rod falou muito bem aí no Zune HD, também teve no Windows Media Center, alguns outros produtos da Microsoft um pouco menos conhecidos, e jogou em cima do Windows Phone 7 e teve muito sucesso com isso. E nisso ela conseguiu mudar o paradigma do sistema. Ela conseguiu fazer com que o sistema fosse mais voltado ao usuário final, né? Que tivesse mais foco no que o usuário está desejando. Né? Isso abriu novas possibilidades, obviamente, para os usuários, né? Com esse novo paradigma de apresentação visual, ela tentou acabar com aquela impressão de entra e sai de aplicação, que é o que a Apple tem com o iPhone. Você tem aquele, digamos assim, desktop cheio de ícones, né, com ícones do aplicativo. Toda vez que você precisa fazer alguma coisa, você vai lá, entra no aplicativo. Terminou de fazer, você sai e volta para o desktop do aparelho. Depois volta para o aplicativo e volta para o desktop do aparelho. Então a ideia foi mudar um pouquinho isso. Conectar as experiências semelhantes num só local. E esses locais foram chamados de hubs. Né? A diferença entre hub e um app comum. Um app comum é simplesmente uma tela ali no qual
você tem aquele resultado daquele aplicativo. Você entra no aplicativo, aí, por exemplo, de clima, igual está mostrando aqui na direita do Ether, né? Você tem ali a informação do clima e acabou. No caso atrás, você vê um negócio mais completo, que seria o Hub, né? Obviamente esse aplicativo aí que está mostrando é um demo, né? Ele não existe de verdade ainda no sistema, mas ele te mostra uma experiência integrada não só com relação ao tempo, mas, por exemplo, aí no caso, o tempo voltado à navegação marítima, né? A rota que ele vai passar, como é que está a condição de vento, como é que está o clima, pessoas que já passaram por ali, né, falando os pontos de interesse marcados aí, os alertas. Então, a ideia do Hub era juntar tudo isso num ponto central, né, e não colocar um aplicativo com a condição do tempo, um aplicativo com a rota, um aplicativo com os destinos, né. Então, basicamente, a Microsoft, como a gente falou, trabalhou com alguns hubs básicos para o Windows Phone 7, que são os que vêm com o aparelho. O Rod já falou inicialmente do People Hub, né, que é o hub onde concentra todos os seus contatos. Né, ali você, além dos contatos do seu telefone, né, como se fosse basicamente a agenda dos seus contatos, mas as novidades que você está acostumado daquelas pessoas das redes sociais na qual ela se integra. Né? No momento, o Windows Phone 7 se integra com a rede social do Facebook, né? Em breve, na próxima atualização que vai acontecer esse ano, já vai se integrar com o Twitter, né? E além de, obviamente, a rede social do Windows Live, né? Que é bastante utilizada aqui no Brasil. Lá você consegue ver não só os dados dos seus contatos, como telefone, e-mail, o homepage, endereço, né? Mas você pode ver, como você viu um pedacinho ali na direita, as novidades em relação àquela pessoa, o que ela postou no Facebook, o que tem de novo, né? Fotos que a pessoa postou novas aparecem ali também. Né? Então, isso integra tudo aquilo que acontece com relação às pessoas que você conhece, por isso que mudou de contatos para pessoas, né? Que não é só aquelas pessoas com quem você tem contato direto, aquela que você tem telefone, mas sim pessoas que você conhece, para você ter um local central onde aquelas pessoas estão, o que elas estão fazendo. Né? O outro hub que a Microsoft focou é o Hub do Office, né? Ele está voltado basicamente, a gente sabe que a Microsoft não quer que você tenha um editor Office no seu telefone mesmo, não é que você não vai editar um arquivo ou outro, mas a ideia não é você começar uma planilha complexa do Excel do começo no seu telefone, ou um super documento, um livro no Word pelo seu telefone. Né? A ideia é que pelo telefone você vai dar uma revisada, uma atualizada nos seus documentos que você já tem. Né? E no Hub Office você consegue fazer justamente isso. Além de ter uma integração fantástica com o OneNote, né, sincronizando inclusive com o OneNote no SkyDrive e no SharePoint, né, você consegue também verificar todos os seus documentos que você tem no aparelho e os documentos que estão sincronizados no SharePoint da empresa. Esse aí é o foco mais empresarial do Windows Phone 7. Né? Vocês que trabalham aí com a Microsoft sabem do potencial do SharePoint, sabem o que ele pode trazer para as empresas. Né? Em breve também, além do SharePoint, vai estar integrando, voltado também, já pensando um pouco no usuário final, com o SkyDrive, que é uma ferramenta que a Microsoft tem fantástica de sincronização de arquivo em nuvens, né, conhecido antigamente como disco virtual, né, o pessoal chamava, né, e você vai estar integrando o Office Hub no SkyDrive, você vai ter acesso a esses arquivos que estiverem na nuvem em qualquer lugar que você tiver. Né. Além do People e do Office, tem o Pictures Hub. Né? O Pictures é o hub no qual concentra todas as suas imagens e fotos. Né? Ele herda automaticamente quando você configura o seu telefone. Se você configura uma conta do Facebook, ele herda suas fotos do Facebook, ele herda as fotos dos seus amigos do Facebook, dos seus amigos do Windows Live. Você vê ali na parte direita também, mais uma vez, o What's New ali, que é onde você vê as novidades dos seus amigos com relação às fotos. Você pode entrar numa foto do seu amigo, comentar ela ali direto. Né? Você pode entrar aí e já, se você tirou uma foto com o seu telefone, você pode levantar ela para o Facebook, você pode levantar ela para o SkyDrive. Né? E existem alguns aplicativos que estendem o Pictures Hub. Né? Vocês vão aprender a fazer aplicativos e entre as funcionalidades que são possíveis, as APIs que são possíveis, é estender alguns hubs. Né? E o Pictures é um desses. Por exemplo, o aplicativo do serviço de fotos do Yahoo, agora me fugiu o nome, deu um branco aqui. Você
com o Pictures Hub estendido, você pode upar o aplicativo, a foto direto para o seu serviço de fotos do Yahoo. Né? Não precisa ser só para o SkyDrive, não precisa ser só para o Facebook. Né? Tem outros também, como Photobucket e outros serviços que ficam integrados diretamente ao Pictures Hub. E você pode usar também para comentar nessas redes, não só as redes nativas, que é o Windows Live, o Facebook, e muito mais. Né? Dando um foco bem ao usuário mesmo, facilitando a vida da pessoa que quer ver as fotos dele e ver as pessoas comentar nas fotos dele, ver as fotos dos amigos e o comentário das fotos dos amigos, e por aí vai. Né? O outro hub importante é o hub de música mais vídeo, né, que ele está voltado basicamente à parte de multimídia. É ali que você tem acesso à experiência Zune, né, que o Rodo mostrou ali, o Zune HD, foi onde tudo começou, né? Então ali você consegue ver todas as suas músicas, todos os seus vídeos, ali você acessa a rádio mesmo, né, não é rádio online só, dizendo rádio, porque o Windows Phone 7 tem recurso de rádio, tem rádio FM, né? Você consegue ouvir seus podcasts e muito mais. E também é um hub extensível, igual o Pictures Hub. Você vê ali bem na direitinha ali do desenho, o escrito apps, que é basicamente isso, os aplicativos que estendem as funcionalidades. Tem um aplicativo hoje existente, por exemplo, muito legal, que é o Music Match Lyrics. Né, que no caso você está ouvindo uma música lá que você baixou pelo Zune ou que você sincronizou no seu telefone, você quer ver qual que é a letra daquela música, você vai no aplicativo, diretamente ali ele já pega a música que está tocando e já aparece a letra da música, aparece a biografia do artista e por aí vai, né, fazendo com que a experiência seja muito integrada. A pessoa não precisa sair do aplicativo de música para entrar no aplicativo de letra, para tocar a música pelo aplicativo de letra para poder ver a letra da música, né, que em outros sistemas seria necessário. Né? Então, basicamente, são esses os hubs. Né? Um hub que não mostrou aí é o Games Hub, que é o Xbox Live Hub, que ele se integra exatamente à rede Xbox Live. Lá você pode ter... lá é onde concentra basicamente todos os jogos do Windows Phone 7 e você tem todas as suas informações da sua rede Xbox Live, seus achievements, seus amigos, suas requisições de jogos e qualquer coisa voltada à parte de jogos do Xbox Live. Né? Aqui explicando um pouquinho mais de cada hub. Por último, o hub do Marketplace, que é basicamente onde você vai estar encontrando todos os aplicativos no qual você vai estar utilizando, seja aplicativos de música, aplicativos de jogos, além do Marketplace ser para a parte de aplicativos, também é fácil para pesquisar vídeos, para pesquisar músicas do Zune, né, para quem conseguir integrar o sistema com o Zune, que é uma facilidade que a Microsoft traz junto do Marketplace do Windows Phone 7. E queria também dar uma pincelada com relação aos aparelhos no qual o Windows Phone 7 está rodando atualmente. Né? Esse slide mostra bem o que o Rô estava falando lá atrás, que os aparelhos eles são padronizados, mas eles têm uma certa diferença, né, de um aparelho para o outro. Né? Você tem aí uma diferença de tamanho de tela, você tem o HD7 que a tela é maior, você tem o Omnia 7Q, que seria o Quantum, né, o LG Quantum, desculpa, que tem uma tela um pouco menor, mas no final das contas todos eles têm um padrão. Se você reparar bem, todos eles têm pelo menos 512 de memória, todos eles têm pelo menos um processador de 1 GHz, né? Todos eles têm uma autonomia de bateria mínima, então todos eles têm uma câmera mínima de 5 megapixels. Então a Microsoft teve como foco elevar o padrão dos smartphones, mas deixando também aberto para as OEMs, as fabricantes, poder abertamente alterar esse padrão para poder se diferenciar no mercado, mas sem fugir do básico que faria com que o seu aplicativo rodasse igual, do primeiro ao último aparelho. Se você tivesse um aplicativo que rodasse com teclado físico ou sem teclado físico, com uma tela de 4.3 polegadas ou uma tela de 3.8 polegadas, entendeu? Então, independente disso, da disposição de hardware que diferencia os fabricantes para fazer com que seu aparelho seja mais competitivo ou não no mercado, né, independente disso, o seu aplicativo vai rodar 100% em qualquer uma dessas plataformas. Legal, então.
Bacana, então, Fábio. Seguindo aqui até na apresentação, obrigado até, Fábio. O Fábio, como a gente comentou já antes, ele é a pessoa lá que cuida do Infone Blog com carinho de pai, né, Fábio? E sabe mais do que ninguém dessa parte de consumidor e tudo mais. E, como eu falei, ele foi um dos early adopters aí do Windows Phone 7, um dos primeiros a comprar um HD7, então já tem bastante tempo aí de uso com o HD7, já consegue ter essa visão bem, não só de palestrante, de pessoa que gosta do Windows Phone 7, mas sim de usuário mesmo, né? Pessoa que tem usado no dia a dia e achado aí os problemas e coisas legais e coisas ruins da plataforma. O resumo aqui da questão do Windows Phone, dessa parte inicial que a gente teve aqui, seria elementos comuns de hardware, como o Fábio bem falou, a gente tem uma base comum, mas a Microsoft deixou aberto para as OEMs, para os fabricantes se diferenciarem. Então a gente tem aí, para quem está sempre comparando com o mundo iPhone e Android, a gente tem uma questão de padronização de hardware que a gente não tem no Android, junto com a possibilidade de escolha de diferentes modelos, telas, tamanhos e câmeras, enfim, que a gente não tem no iPhone. Então seria um meio do caminho, a gente pode pensar nisso. Vocês podem ver a coisa dessa forma. Uma plataforma consistente de desenvolvimento, a gente vai ver isso agora nos próximos slides, e um foco na qualidade. Então, tanto com os parceiros, nessa questão de hardware mesmo, quanto também na questão de software e de interface, como a gente bem falou, da Metro. Então, esses três caras formam o Windows Phone 7. Legal? Mas bacana, o que a gente quer saber aqui, o pessoal MSDN, e aí? E para desenvolver, como é que a gente faz? XNA se você estiver desenvolvendo para jogo, ok? Se você estiver desenvolvendo um jogo, ok? Silverlight, se você estiver desenvolvendo uma aplicação. Posso desenvolver um jogo em Silverlight? Pode desenvolver um jogo em Silverlight. Mas o XNA tem inúmeras vantagens para você desenvolver o jogo. Posso desenvolver uma aplicação em XNA? Até poderia. Mas a questão é, vai fazer um jogo XNA, vai fazer uma aplicação Silverlight. A gente tem inúmeras classes, inúmeras vantagens de fazer a coisa dessa forma, ok? E daí? Legal, Silverlight e XNA. Você conhece Silverlight? Bastante gente já conhece Silverlight. Então, se você já conhece Silverlight, você já é um desenvolvedor Windows Phone 7. Isso é muito importante. Se você já conhece Silverlight, você já é agora um desenvolvedor Windows Phone 7. Se você abrir o Visual Studio e começar a desenvolver agora, você vai conseguir fazer uma aplicação do começo ao fim sem problema nenhum. Tá? Ok? Isso é muito importante ser falado. Se você não conhece Silverlight, mas você já conhece .NET, você já é do mundo .NET, só não conhece Silverlight, você vai se sentir em casa, vai ser tranquilo para você aprender. Por quê? Porque se você não conhece realmente nada de Silverlight, não teve nenhum contato ainda com a plataforma, inclusive recomendo os podcasts do Jonatas aí, na semana que vem, segunda-feira, temos mais um, mas a questão é que o Silverlight é apenas o cliente, é apenas a UI, ok? O Silverlight saindo dessa parte do UI, saindo do XAML ali, o que está atrás é C#, pode ser VB.NET também, mas C#, é .NET, são as classes que você conhece, é orientado a eventos, vai ter o WCF, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas assim, sintam-se em casa, ok? E legal, mas eu não conheço nem .NET, nem Silverlight, nem nada disso, legal? Então você aprende uma vez só agora e vai reusar em várias telas. Tudo que você aprender para o Windows Phone 7 de Silverlight, você vai usar para a web. Quiser fazer uma aplicação agora para o Windows Phone 7 usando Silverlight, chegou semana que vem, quer fazer uma para a web, você vai usar o mesmo conhecimento que você teve. Quer fazer para um jogo XNA agora para o Windows Phone, quer fazer para daqui a pouco para o Windows Phone, para o Windows 7, vai usar o mesmo conhecimento. Quer fazer para o Xbox, depois vai usar o mesmo conhecimento. .NET, tudo que você aprender aqui, vai reusar. Ok? Então o que é bacana? Visual Studio 2010, Expression Blend, é isso que a gente vai usar, ok? Visual Studio 2010, Expression Blend para fazer o visual. XNA Game Studio, a gente vai precisar dele para fazer os jogos. A gente vai ter algumas tools que vão ser instaladas, no caso de quem já tem o Visual Studio 2010, de quem não tem a gente já vai falar, tem o Express for Windows Phone, e também a gente tem alguns controles e tools adicionais de terceiros ou da própria Microsoft. O mais importante de tudo, com o Visual Studio 2010, você tem desenvolvimento para Silverlight, você ganha isso, ok? Para o telefone, para o browser, desktop, out of browser, para quem conhece Silverlight sabe que pode ser desenvolvido Silverlight
para out of browser. Silverlight hoje em dia já está rodando em Badge, já está rodando no carro, tem Xbox, tem XNA no Xbox, tem XNA para games Windows 7 e tudo mais. Ou seja, você tendo o Visual Studio, você tendo o conhecimento, você ganha tudo isso com um aprendizado só. Isso é muito importante. O .NET dá inúmeras possibilidades para a gente. Quem conhece sabe disso. Quem não conhece, fique sabendo que com o próprio Visual Studio, com o próprio .NET, você vai desde desenvolvimento de banco de dados, de projeto de banco de dados, a desenvolvimento de UI, Silverlight, UI Rica. E tem todo esse ecossistema de ferramentas e soluções para cloud, todas essas siglas e coisas bonitas que a gente tem ouvido hoje em dia, a gente tem dentro do Visual Studio, ok? Serviços, ORM, web. E não pensem quando a gente está falando aqui que a gente está falando só do mundo Microsoft. Você quer consumir um serviço no Windows Phone 7, um serviço de terceiro, um serviço PHP, você quer consumir JSON, vai ter como fazer, vai ter como fazer. Preciso comprar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente? Não, não precisa fazer nada diferente. Reuso. O que é bacana disso? Aprendendo o .NET, se você já sabe .NET, a gente vai usar no Windows Phone. Se você já sabe C# e VB.NET, você vai usar no Windows Phone. Silverlight, WCF, quem conhece Entity Framework, você vai acabar usando no Windows Phone. Não tem escapatória. Cedo ou tarde você vai usar. Link, quem não conhece Link, por favor, conheça Link, é a coisa mais bonita inventada nos últimos anos. Quem não conhece Link, conheça, por favor. Você vai usar Link no Windows Phone. Azure, quem não conhece também Windows Azure. Grande Lucas Romão, que esteja me ouvindo, não sei se o Lucas está por aí, mas Azure é algo muito bacana. Cloud, Windows na nuvem, isso a gente vai usar no Windows Phone 7. Mas legal, Rodolfo, eu não conheço nada disso. Se você não conhece nada disso, você vai conhecer para o telefone e você vai usar para o resto da tua vida em todas as outras coisas. Quando você for fazer um site, uma aplicação web, uma aplicação para o Windows 7 e tudo mais. Ok? Mas legal. Então tudo é uma maravilha, tudo. O Rodo está falando para mim que tudo é legal, tudo é uma beleza e tudo. E aí? Mas é difícil? É fácil? Quanto custa? Porque se é Microsoft deve custar uma fortuna, né? Para desenvolver ou para ter o ambiente, enfim. Um download só, ok? Um download só para você instalar tudo que você precisa. Se a tua máquina estiver formatada e tudo mais, um download só resolve o teu problema. E o mais legal de tudo, 100% free hoje e sempre. Não é agora, não é a versão enquanto não sai no Brasil, não, é hoje e sempre. Desde a versão beta, não beta, versão a primeira, saiu o telefone, continua free e vai continuar free, ok? Então é importante frisar isso, apenas um download e 100% free. Isso eu sei que é muito diferente do que a gente tem por aí. E esse download não é 6 GB não, antes que vocês pensem, não é 3 GB, não é 4 GB, não é 6 GB não, ok? Só vamos passar aqui para vocês rapidinho, eu quero só que vocês vejam. Para quem não conhece, eu sei que tem muita gente que não conhece o próprio Visual Studio, até no sábado no treinamento que eu estive dando, muita gente comentou isso, sempre, eu estou entrando no mundo Microsoft agora com o Windows Phone 7. Então eu acho importante vocês verem, assim, 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente vai só repassar aqui o que é o Visual Studio, o que é a plataforma, ok? Então qualquer coisa aí, se vocês não estiverem vendo o meu Visual Studio, já dei um grito aí no Q&A, ok? Mas eu só vou repassar aqui rapidinho para vocês verem o que é a plataforma, e a gente já vai fazer um Hello World daqui a pouco, ok? Mas esse daqui é um ambiente do Visual Studio, ok? Visual Studio 2010. No meu caso aqui, o Visual Studio é o Visual Studio Ultimate, ok? Esse Visual Studio aqui, ele não é o Visual Studio de graça, não é o Visual Studio Express, aquele que eu passei para vocês. Se você já tem esse Visual Studio, o que vai acontecer? Vai só ser instalado os templates para que você desenvolva para o Windows Phone. Caso você não tenha o Visual Studio, vai ser instalado o Visual Studio Express. Ah, legal, Rodo, mas então se eu não tiver nada e instalar um Express, vai ser aquela versão capenga, que vai, daqui 3 meses vai me pedir uma senha, daqui 3 meses vai parar de funcionar, ou então eu não vou conseguir desenvolver tudo, legal, vai faltar alguma coisa. Não, tudo que você desenvolve aqui, você desenvolve no Visual Studio Express for Windows Phone. As mesmas aplicações, o mesmo visual, você vai conseguir ver a tela, você vai ter o emulador, tudo que você fizer aqui, você consegue fazer lá, ok? Bacana? Então aqui eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que você vai lá naquela coisa difícil do Visual Studio, que a gente sabe como é complicadíssimo, você vai no File, New Project, e você pode criar um projeto de Windows Phone 7 da mesma forma que você cria um projeto para qualquer outra coisa, ok? Então se vocês estiverem vendo aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui para vocês, ficar mais fácil para vocês verem aqui, mas a gente tem um Silverlight for Windows Phone aqui, ok? Conseguem ver?
Esses projetos aqui são projetos Windows Phone que você pode criar, ok? Então a gente tem um projeto simples, Windows Phone Application, a gente tem uma biblioteca de classes, a gente tem Panorama Application usando controle de panorama, usando controle de pivô. Isso a gente vai ver mais a fundo nos próximos webcasts, como é que a gente trabalha com esses controles, diferenças, tudo mais, Databound Application, e a gente está usando C#, ok? Então vejam, aquilo que eu estava falando antes, o que você usar para Silverlight aqui, entendam que esse Silverlight é um superset do Silverlight 3, mas o que vem com isso, as perguntas que vêm com isso são sempre aquelas, mas a gente já está no Silverlight 4, indo para o 5. Eu vou falar isso nos últimos slides, assim, olhos abertos amanhã e depois na Mix 2011, mas de qualquer forma, esse Silverlight 3, o superset do Silverlight 3, aqui a gente está rodando Visual Studio 2010 .NET Framework 4. Tá? Então, esse Silverlight é baseado nas classes do Silverlight 3, um superset do Silverlight 3, até porque a gente precisa de algumas coisas especiais para rodar no Windows Phone 7, mas isso não importa nesse momento, a gente não vai precisar de um print aqui no telefone. Então, sendo o Silverlight 3 ou 4, isso não é questão. O que é a questão legal daqui é que é o próprio Silverlight, não é um Silverlight Lite, uma versão diferente que você não consegue reusar as classes. Não, é o mesmo Silverlight, ok? Os mesmos XAMLs e as mesmas questões que a gente já conhece, ok? E aqui está essa questão. Para quem eu falei até que não conhece Silverlight ou não conhece .NET, veja o seguinte, a mesma questão que você consegue usar aqui, o mesmo ambiente, a mesma ideia que você vai gerar aplicações Windows Phone 7, você vai gerar aplicação para Windows, ok? Um WPF Application, você pode gerar um Windows Service, você pode gerar um ASP.NET MVC2, aqui no meu caso, já temos o 3, inclusive, mas pode gerar o ASP.NET MVC, um ASP.NET Web Application, pode gerar o quê? Pode gerar Cloud, pode gerar um monte de coisa bacana, SharePoint, inclusive. Enfim, bastante coisa legal numa ideia só, aprendeu o Windows Phone 7, ganhou um monte de coisa legal, ok? Vamos voltar aqui para o slide, daqui a pouco a gente já volta aqui no Visual Studio para que eu possa mostrar para vocês um Hello World rapidinho ali, ok? Ok, vamos passar rapidinho aqui na arquitetura de desenvolvimento e na arquitetura do próprio telefone, na verdade, né? A arquitetura que serve para que a gente consiga fazer o nosso desenvolvimento. Então a gente tem uma fundação de hardware, tá? De software, um app model, né? Um modelo de API e de UI, e as partes de serviços, ok? A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, começando pela fundação de hardware. Importante notar, e a gente já falou disso, que a gente tem resoluções definidas de tela, a gente tem resoluções definidas de hardware, ok? Para os telefones, a gente tem capacidade de touches consistentes entre os aparelhos, ok? Então não existe diferença entre isso. Então quando você estiver fazendo escrevendo o teu código, você sabe qual é o aparelho ou qual é a resposta que aquilo vai ter nos aparelhos. Então isso facilita muito na hora das APIs, ok? Processador GPU consistentes, isso é muito importante, principalmente a gente vai desenvolver jogos, a gente vai buscar o máximo ali do processador, então a gente precisa ter essa consciência de qual é o processador que a gente tem, e a gente sabe qual é a RAM disponível. As resoluções, a resolução que a gente tem agora, na verdade, é 800 por 480. 480 por 320 já está definido, mas a gente não tem aparelho ainda rodando nessa definição, nessa resolução, desculpem. Um pouquinho mais aqui do hardware, só para passar para vocês, mas a gente não vai passar por todos aqui agora, mas a gente tem touch, sensores definidos, a gente tem câmera definida, ok? Pelo menos 5 megapixels ou mais, tem que ter flash, tem que ter um botão para câmera, os specs de multimídia, de memória, de GPU e de CPU, e importante também, o mais importante do que tudo, 3 botões obrigatórios, Start, o Search e o Back. O Start sempre volta para a tela inicial, o Back dá sempre um para trás de onde você está, ok? Sempre voltando um para trás, e o Search para fazer buscas. Então isso é muito importante para o telefone, para o aspecto de tranquilidade do usuário em saber qual é independente, desculpe, do telefone que ele está comprando, mas qual é o resultado que ele vai ter. E para o desenvolvedor é muito importante em saber que ele pode fazer uso desses botões, ele sabe qual vai ser o uso da aplicação dele porque ele conhece os aparelhos que estão rodando, ok? Software Architecture, legal, temos 4 caixinhas aqui que são muito importantes. A primeira, Runtime On-Screen, o código escrito no cliente, o que roda na tela. Então, aqui entra uma questão que é muito importante a gente entender o que é o Silverlight e o que é o código. A gente já vai falar sobre isso. Tools e suporte, que são as ferramentas utilizadas para que a gente consiga escrever esse código.
Isso também serve, na verdade, se a gente estiver fazendo esse próprio código, para a gente escrever o Cloud Services, o código escrito no servidor, que é essa caixinha de baixo aqui, ok? E a gente tem aqui no lado direito, App Hub, que seriam as ferramentas para que a gente venda a nossa aplicação. No próximo aqui, abrindo as caixinhas, a gente tem o código Silverlight. Importante mais uma vez para o pessoal que não conhece Silverlight, entender que Silverlight roda no cliente, sempre no cliente, somente no cliente. Se você fizer uma aplicação Silverlight para web, essa aplicação vai estar rodando sempre no browser do cliente, nunca no servidor. Nunca vai ter uma aplicação 3 camadas que você tem Silverlight passando para o servidor. Isso não existe. Silverlight sempre roda no cliente, sempre é síncrono, ok? Então a gente tem Silverlight rodando na tela, XNA rodando na tela, algumas outras questões aqui também, como Media, Data, Location, próprio Notifications, que a gente vai ter um webcast sobre isso. O que mais? Tools, a gente já falou sobre isso, Visual Studio, Expression Blend, tem o próprio emulador do telefone, Game Studio, enfim, várias tools para que a gente consiga desenvolver a nossa aplicação. No lado da nuvem, cloud, que não está rodando no telefone, não está no nosso telefone, o que a gente tem? Tem os serviços, as notificações. Muito importante de falar essas notificações, a Microsoft tem uma solução de push notification para o telefone, ou seja, o seu telefone vai acessar serviços na nuvem, e aí a primeira pergunta que vem é sempre assim, pô, mas legal, então você está falando que esse telefone é preparado para a nuvem, a gente vai ver um slide disso, mas e aí? Boa, mas aí vai acabar minha bateria, eu vou consumir muitos dados e tudo mais, como é que fica isso? Tem uma solução muito bacana chamada Push Notifications, que faz o caminho inverso. O serviço entrega para o telefone a atualização, e não o telefone fica buscando e perguntando sobre atualizações para o serviço. Então isso é muito legal, a gente vai ver nos webcasts para frente. E o App Hub é onde você pega essa aplicação que você criou, registra, certifica e tudo mais, e bota para vender. Legal? Um slide muito bacana aqui, para ficar visualmente bacana para vocês entenderem. A fundação de hardware, o que a gente tem lá embaixo? Um kernel, ok? Com security, networking, storage, ou seja, a gente tem tudo lá embaixo, com GPS, acelerômetro, compasso, luz, enfim, tudo está lá embaixo, está no kernel. Em cima a gente tem o modelo de aplicação, modelo de UI e Cloud Integration. Então, em cima é colocado qual é o nosso modelo de aplicação, o modelo de UI e integração com a nuvem. Em cima desses caras entra a CLR, tá? E em cima da CLR, a gente tem o próximo slide, inclusive mostra um pouquinho melhor essa parte de cima, onde a gente entra com Silverlight, XML, HTML e JavaScript. No caso do browser, a gente tem o Internet Explorer rodando no telefone. E em cima desses caras, os próprios frameworks e a nossa aplicação, a lógica da nossa aplicação. Beleza? O próximo slide aqui é bacana, porque o que a gente consegue ver aqui? A Common Base Class Library, que está lá embaixo, tá? Então aqui embaixo vocês conseguem ver coisas legais como os threadings, as collections. Então, para quem conhece .NET, ou mesmo para quem não conhece até .NET, mas conhece Java, já conhece programação, tem muita coisa aqui bacana que a gente já conhece, ok? Para quem conhece .NET, isso daqui é muito claro e é tudo que vocês já conhecem, Diagnostic, Service Model, são todas palavras muito conhecidas para vocês, que vocês vão reusar todas aqui no Windows Phone 7. Em cima aqui o que é interessante notar é que a gente tem aí a diferença ou a separação entre o Silverlight Presentation e Media, onde a gente tem os controles, Drawing, por exemplo, Media, Navigation, o Isolated Storage, que é muito importante, um local no telefone, um storage, um local onde os seus dados podem ficar armazenados no cliente, no telefone, então isso é muito importante. Do outro lado a gente tem o XNA, o Framework XNA para games, onde a gente tem algumas coisas aqui que são exclusivas do XNA. Mas em cima, aqui em cima vocês conseguem ver algumas coisas que a gente tem para ambos. Então, pode ser para o lado direito ou esquerdo aqui, tanto faz. Em cima você vai ter os launchers e choosers, que também a gente vai ver nos próximos webcasts, push notification, que eu comentei com vocês, a câmera, integração com o próprio aparelho e algumas coisas a mais. Então é muito bacana entender esse slide aqui, para que você tenha uma visão melhor do como que é essa plataforma do Windows Phone 7. Vamos lá. App Model. Regras das aplicações. O telefone Windows Phone 7 só instala pacotes ZAP, para quem não sabe. Silverlight, quando você faz um build de um Silverlight, o que ele gera? Ele gera um pacote ZAP. Não deixa de ser um zip, ok? É um pacote
com vários arquivos lá dentro, e esses arquivos formam um Zap File, um Zap Package, que é esse pacote Zap. O telefone só instala pacotes Zap assinados pelo Marketplace, ou seja, você não consegue fazer deploy direto para o telefone, somente através do Marketplace em aplicações certificadas pelo Marketplace. Isso é muito importante falar. O telefone gerencia todos os aspectos da aplicação, da instalação baseado no manifesto. Então isso é importante porque por causa das aplicações. Elas não podem modificar o telefone arbitrariamente. Elas rodam num sandbox e elas não têm acesso a essa modificação. E os usuários, a gente, né, o usuário do telefone vai controlar essa instalação, a atualização e a desinstalação, mas o Marketplace pode revogar uma aplicação. Então, é interessante isso, porque se uma aplicação sair do status quo permitido pelo Marketplace, por exemplo, com conteúdo sexual ou coisas assim, o Marketplace pode revogar a aplicação. Então, isso é muito importante. Luiz Henrique, eu já te respondo essa pergunta aqui sobre serviço em nuvem, ok? E sobre database, mas só para falar, não existe ainda ele tá fazendo uma pergunta aqui sobre banco de dados local, tá? Não existe um banco de dados local SQL Server CE, Microsoft mesmo, ok? Tem algumas soluções de terceiros, você pode até entrar em contato comigo depois, eu te passo uma listagem disso. Tem a solução de Isolated Storage também, mas da própria Microsoft, a SQL Server ainda não existe, ok? E as aplicações não controlam o próprio ciclo de vida no telefone, então isso é muito importante também. Como eu já falei, elas rodam num sandbox, então elas não têm controle sobre o próprio ciclo de vida dela inteiro. Com isso a gente ganha em segurança. Legal, esse slide aqui, o que é bacana aqui? Como eu falei, as aplicações são identificadas unicamente um pacote Zap, bacana, legal. O que eu faço com isso? Quando eu tenho o meu build, quando eu tenho a minha aplicação final, legal, fiz minha aplicação, fiz o build, tá ok, vou mandar. Faço o deploy, faço a validação, certificação. O Marketplace vai licenciar, vai me gerar lá, legal, tua aplicação tá bacana, tá pronta, ele vai para o Windows Phone Marketplace e aí manda bala e está pronto. Pode instalar, que é show de bola. UI Model, modelo de UI. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Para testar minhas apps direto no meu celular. Isso é muito bacana a pergunta até, porque o que acontece? Para testar, você consegue testar direto no telefone, tá bom? Para testar você consegue, você vai desbloquear o teu telefone, se você quiser saber mais até, tem alguns links no final, eu posso passar alguma coisa, me manda um e-mail, eu respondo também, mas o legal é o seguinte, para testar você consegue, o que é muito importante, inclusive a gente sabe disso, né? Não há coisa melhor do que testar no próprio telefone. E até vem aquela coisa boa do hardware, porque se você testar num telefone, você sabe que pior do que aquilo não vai ser, mais baixo do que aquele spec de hardware não vai ser. Então, para testar, você consegue fazer o debug direto no aparelho. Eu posso até mostrar no Visual Studio depois ali, mas você consegue. Não consegue instalar a aplicação e fazer ali um deploy em massa, né, para 50, 100 telefones, isso você não vai conseguir, ok? Modelo de UI. Legal, a gente tem aqui Direct 3D Surface. Em cima disso, a gente vem com o Start Experience, que é a tela inicial, tá? Entrou uma aplicação, entrou na frente ali, um App Page. A gente tem o teclado virtual também, que se precisar vai entrar por cima, e o App Bar, que a gente vai ver mais a fundo a parte de desenvolvimento dessa App Bar. É uma solução que pode ficar disponível através de todas as aplicações do telefone. Então é interessante notar, inclusive nesse slide, vocês estão vendo aqui no App Page, que o Fábio comentou sobre isso na parte de hubs, mas as aplicações, os hubs muito mais do que o que a gente estava falando, sobre várias a experiência toda conectada num só lugar, é que você tem a sensação de que você nunca está saindo da mesma experiência. Isso é o bacana de usar um telefone desse. Então, quem não usou, eu peço que usem, assim, tentem ver um telefone desse, porque a experiência usando a Metro e usando essa ideia é muito bacana. E aqui vocês veem uma app page aqui, uma aplicação que usa esse conceito, então ela dá a impressão que ela é parecida com aquela outra que a gente viu com o Lucas lá de navegação e tudo mais. Então isso é muito legal. Essa questão da App Bar é uma outra questão dessa, é uma outra questão que você pode usar na tua aplicação 1, na aplicação 2, na aplicação 3, na aplicação 10. Então para o usuário é muito bacana porque ele sabe que ele deve ter alguma coisa ali na App Bar dele e pode usar, né, de alguma forma aquela App Bar. Então isso é muito legal.
O Fábio Lucas está perguntando qual é a solução nativa para persistência no aparelho. A solução nativa é o Isolated Storage, ok? Para quem conhece o Silverlight sabe que o Isolated Storage já vem da web lá e a gente tem aqui também. Beleza? Legal, entrou uma chamada, entrou em cima, ela vai entrar por cima de tudo. A gente tem mais o que? System Tray, a Notification, então se está usando o teu aparelho, de repente chega uma notificação de alguma aplicação tua, vai entrar por cima. E também o volume, que também, se alguma coisa aconteceu, se bater no botão de volume, ele entra por cima de tudo. Então esse é o modelo de UI do telefone. Aqui vocês têm todas as possibilidades, ou tudo que é possível acontecer ao mesmo tempo no telefone, tá? Isso geralmente não vai acontecer, mas para que vocês tenham ideia. Então, para quem estava até fazendo pergunta em relação a isso, nuvem, o Windows Phone 7, uma das coisas mais importantes, além duas coisas legais para vocês tirarem dessa primeira apresentação, desse primeiro webcast. Uma, se você já é um desenvolvedor Silverlight, já conhece .NET, fique à vontade para começar a desenvolver, você já é um desenvolvedor Windows Phone 7. Outra questão, ele é preparado para a nuvem. E isso é muito importante visando o telefone, visando a visão da Microsoft mesmo, e visando o nosso próprio conhecimento de nuvem, que é algo tão falado ultimamente. Vai de encontro à visão da Microsoft, que é a visão de 3 telas mais a nuvem. Então aqui no slide vocês conseguem ver o Windows 7 aqui na esquerda, o Windows Phone no meio e o Xbox na direita. Tela do computador, tela do telefone, tela da TV. Muito importante para a Microsoft vencer essas 3 telas. Não só para a Microsoft, como para a Google também, como para a Apple também. Não é por outro motivo que existe Apple TV, que existem projetos de Google com empresas de televisão, que existem projetos do Google para entrar cada vez em computador. Para a Microsoft, muito importante. O Windows 7 a gente sabe que é um sucesso nos computadores, e isso a Microsoft está fazendo muito bem lá. Xbox 360, um baita sucesso na tela da TV. E o Windows Phone 7 entra na tela do celular, é onde a Microsoft estava pecando antes e é onde a Microsoft está fazendo esse novo começo. Cloud Services, por quê? O Xbox usa nuvem, ok? Windows 7, cada vez mais a gente tem a questão do Windows Azure e tudo mais. E o telefone ele é totalmente pronto para a nuvem também. Legal, Cloud Services, o que é esse pronto para a nuvem, né? Para quem não entende ainda um pouco ou tem ainda dúvidas sobre isso. O que acontece? O telefone está rodando na tua mão, mas está consumindo vários serviços da nuvem. Que pode ser o quê? Pode ser o seu web service, o teu próprio web service. Você criou um web service, legal, mas esse web service tem que ser um web service Microsoft, .NET, tem que ser ASP. Não, esse web service é qualquer web service. Ele vai ler o XML, ele vai vai ler o teu contrato lá e vai criar a classe proxy no telefone e manda a bala para frente. Posso consumir serviços do Facebook. Facebook a gente sabe muito bem que não é escrito em .NET. A gente sabe muito bem que o Twitter não é escrito ou não usa .NET. E tem a API do Twitter, a gente consome serviços do Twitter, consome serviços do Facebook, consome serviços que você criar. Ou seja, legal, criou uma aplicação, vamos dizer, Java, e aí você quer consumir no teu iPhone, quer consumir no teu Android, quer consumir aqui no Windows Phone, você vai consumir aqui no Windows Phone da mesma forma. Não interessa que a aplicação no server é Java, que a aplicação é PHP e que a aplicação é .NET. Okay? Então, para quem está um pouco fora até dessa questão, é muito importante notar, Cloud Services significa o seu web service, o Custom Web Services significa qualquer linguagem. E os serviços da própria Microsoft, então Windows Live, Bing, Xbox Live, esses serviços caem muito bem. Inclusive, a gente tem um hub só de Xbox Live. Algumas questões sobre serviços. A gente tem alguns serviços out of the box que já estão lá no telefone, né? Alguns serviços-chave da Microsoft. Um dos, inclusive, que era uma requisição minha que a gente vai ter e que o Fábio falou, inclusive, é o SkyDrive. Isso é muito legal, a gente tem um serviço com o SkyDrive. A gente tem serviços com o Xbox Live, como eu falei, o Windows Live já integra junto com o LinkedIn, com Facebook e tudo mais. A questão de push notifications é muito importante, como eu falei, a gente torce, inverte o lado do serviço, ao invés do teu telefone ficar questionando um serviço para ver se tem alguma atualização. Então, para quem é desenvolvedor, imagina comigo que você tem lá um obter cliente que está vindo da nuvem. Você não vai ficar questionando o teu obter cliente para ver tem algum cliente novo, quer me mandar os clientes de novo para ver se tem atualização? Não. Aquele serviço vai mandar uma mensagem para o telefone falando, eu tenho um novo cara, chegou um novo cara. Legal? Então isso é muito importante para a gente quando você pensa em bateria,
quando você pensa em aplicação, né, em modo de uso. A facilidade para incorporar o web service customizado é muito grande. Muito por conta, e de novo aquela questão do reuso, muito por conta até do Visual Studio. O Visual Studio é algo muito robusto. O Visual Studio 2010 e o próprio Visual Studio 2008 são ferramentas muito robustas. Então essa facilidade já vem de lá. Quando a gente fala de Windows Phone 7, a gente fala de uma plataforma nova, muitas das vezes as pessoas ficam com aquela impressão de que, mas é novo, vai demorar um pouquinho para pegar, então é melhor esperar, porque a coisa deve estar meio crua ainda. Mas é importante que vocês percebam que a base do Windows Phone 7 é em cima de muitas coisas já existentes. Não é uma linguagem nova, não é uma ferramenta nova que você está usando para desenvolver. Você não precisa ter um conhecimento de alguma coisa nova para desenvolver, seja para web service, seja para código cliente, seja para o UI, para desenvolver UI, você tem Expression Blend, Silverlight, XAML. Ou seja, é muito bacana vocês entenderem essa parte também. A gente tem algumas APIs que são muito simples também, vamos ter um webcast só para isso também, localização, GPS, a câmera, as chamadas. Uma coisa interessante, a gente não roda código nativo, é só código gerenciado. O desenvolvimento é só em cima de código gerenciado, mas a gente tem alguns túneis de acesso para que a gente acesse a câmera, para que a gente acesse essas questões do telefone. Então, isso torna a coisa muito simples e muito direta. A gente tem uma API muito bacana, muito bem documentada, inclusive, para fazer esse tipo de coisa. E as APIs, claro, Xbox Live Profiles, Achievements, Leaderboards, que o Fábio, inclusive, falou. Legal? Vamos dar uma olhada aqui numa demo rápida de Hello World. Peço até que vocês me deem um feedback aí, que eu vou fazer um share do meu desktop aqui, senão eu tenho a impressão que o emulador pode não aparecer para vocês, tá? Então, por favor, me deem um feedback aí se vocês estão enxergando ok meu desktop inteiro, tá? Ok? Aguardem no Q&A um feedback aí do pessoal. Tá? A gente está aqui no... Legal, aqui já está chegando as respostas, ok. Maravilha. Vamos então, vamos nessa. Como eu mostrei para vocês, desculpe até que a resolução aqui para o Live Meeting ela tem que ficar menor, então aqui está meio apertado, tá? Vocês estão vendo que está tudo meio apertado aqui para os lados aqui. Eu quero só mostrar para vocês e aí depois eu posso fechar. Eu mostrei o Visual Studio para vocês, até para quem perguntou, tá? Estão vendo aqui no topo? Eu tenho aqui ó, o debug, eu posso fazer para o emulador e para o device, ok? Bacana? Posso fazer então o meu debug para o próprio device. Eu vou desbloquear ele, vou usar uma conta de desenvolvedor, vou conseguir desbloquear meu telefone para fazer debug direto para ele. E aí, tranquilo. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, quando eu gero lá aquele file new project que eu mostrei para vocês, a gente vai ter aqui do lado esquerdo a imagem do telefone, tá? Aqui do lado direito, para quem já conhece Silverlight, isso é puro XAML, tá? Para quem não conhece, por favor, acompanhe os podcasts. A gente não tem o tempo aqui necessário, mas acompanhe os webcasts do Jonathan e Silverlight. Ele começou na semana passada, deu uma introdução assim, mas bem básica mesmo, bem legal para o pessoal. E seguindo semana que vem e tudo mais, você vai pegar totalmente essa parte de Silverlight e vai chegar aqui no Windows Phone e vai mandar bala. De qualquer forma, vocês vão ver que é muito simples. Mesmo sem os webcasts de Silverlight, você vai ver que você consegue fazer tudo aqui de forma simples. E aqui a gente tem o nosso solution, tá? É uma solução simples do Windows Phone 7. Então, isso daqui não tem nenhum código escrito, tá? Isso é o File New Project, não tem nenhum código escrito ainda. O que eu quero mostrar para vocês é só a tranquilidade que é eu mexer com o Visual Studio e com o Windows Phone 7, como não é nada diferente de mexer com qualquer outra coisa no Visual Studio. Aqui no lado esquerdo, na Toolbox, vocês vejam que eu tenho alguns controles, tá? Windows Phone Controls. Legal? Bacana, então. O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer aqui no lado direito, deixa eu diminuir um pouco aqui a tela. Eu vou escrever o código na mão, tá? Ao invés de usar a tela. Posso arrastar ali? Pode arrastar sim. Não precisa escrever aqui, não precisa escrever aqui. Mas até para mostrar para vocês, eu acho mais bacana que a gente possa escrever. A gente tem um cara aqui, tem dois caras importantes aqui. A gente tem esse Grid Layout Root, tá? E a gente tem um cara aqui que é o Content Panel. O Content Panel é o cara que vai ficar aqui embaixo. Tá vendo que quando eu seleciono aqui, já fica um pouquinho aqui, no cantinho, tá? Deixa eu ver aqui só que tem uma pergunta aqui. Eu já respondo as perguntas aí, só para tentar fechar esse demo aqui direto, tá? A gente tem esse grid aqui, legal? Legal. Dentro dele, a gente tem um cara conhecidíssimo aqui do Silverlight chamado Stack Panel.
vou colocar esse Stack Panel aqui. Entendam o Stack Panel agora só como um container de coisas, tá? Sem entrar muito no mérito da questão, mas entendo ele como um container. É só para facilitar a colocação dos outros controles agora, tá? Dentro dele, eu posso colocar um text box. A gente não vai criar nada de tamanho, de visual, de largura, de nada. Dentro desse text box eu vou dar um nome para ele, então eu vou dar um nome bem text box aggressive. Isso aqui é em homenagem ao meu amigo Hélio Samoreira do SharePoint, que gosta desses nomes mais, né? Text box aggressive, ok? Na hora que eu crio esse text box, ele já gerou o text box ali, já está pronto. Legal? Então, visualmente, quem gosta de mexer com a parte visual também já está ali, text box. Ele gerou na largura total, porque eu não dei largura nenhuma, mas a gente só precisa do nome agora. E também a gente vai gerar um botão. Então, a coisa mais do que simples é só para vocês perceberem IntelliSense, está aqui, tá vendo? Legal, nomezinho. Então, eu posso gerar um nome para o botão também, button, não vou dar nome nenhum para ele. O importante aqui no botão é a gente ter um content, que vai ser o clique, tá? Para que a gente tenha um botãozinho ali com um nomezinho, só com um texto, legal. IntelliSense já fecha para mim. Só quero que vocês notem aqui, nesse primeiro dia aqui, notem como é tranquilo, tá? E nos próximos momentos a gente vai entrar mais a fundo, claro, no desenvolvimento. E aqui a gente vai botar um text block power plus aggressive. Para ficar um nomezinho pequeno, né? Isso não me ouçam, né, nas empresas por aí, né? Dar esses nomes, você sabe que começa assim na brincadeira e depois você vai ver um código, tem uma variável chamada super-homem, uma variável chamada abacate e coisas desse tipo, né? A gente sabe que é assim que funciona. Mas enfim, eu tenho um text box, um button e um text block. Só isso. Eu vou escrever nesse cara, clicar no botão e vou fazer ele aparecendo de baixo. Legal? Legal, ótimo. Aqui em cima a gente tem um page title, que é o título da página. Posso mudar ela? Posso colocar página 1, alguma coisa assim. A gente vai usar a letra minúscula, tem alguns conceitos de metro aí que a gente pode tentar seguir e tal, tudo mais. E uma aplicação que vai ser o Webcast MSDN. É nóis. Beleza? Maravilha? Maravilha, então. Então é só isso. Acabou, a gente só vai mostrar isso. Ah, legal, mas eu vou clicar no botão e o que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer essa passagem de um lugar para outro? É difícil fazer isso? É diferente do que a gente tem? Eu conheço só .NET, não conheço Silverlight. Ah, mas você falou Silverlight. Não, mas é igual. Clique. Você quer criar o clique no botão? Opa, não no text box, né? Tem que ser no botão, né, Rodolfo? Clique, tá aqui o evento. Quer criar direto aqui no duplo clique? Cria. Pode usar? Pode usar. Clicou 2 vezes, o que vai acontecer? Vai lá para o Code Behind. E o que é o Code Behind? É Silverlight? É difícil? Se eu não souber Silverlight, eu não sou um desenvolvedor no Windows Phone 7? Não, é this.testBlock. Pô, legal, é igual. Por quê? Porque isso é o que a gente já conhece. Isso é o que? C#. Legal? Então eu posso pegar o this.testBox aggressive.test e jogar para o meu testBlock. Posso fazer melhor até, vamos fazer melhor aqui. Vamos pegar o page title e receber também o text. O nosso text do this testBox aggressive.text. Posso fazer isso daqui? Então, recebendo o testBlock no page title, posso fazer, legal, pô, legal, é igual eu fazia, é igual você fazia. Posso fazer isso daqui? Pode fazer isso daí também. Posso criar? Pode testar, pode fazer o que você quiser. Legal, então eu dou lá um build, igualzinho a gente faz, deploy succeeded, vai para o emulador, tá? Vamos ver se carrega, tá carregando, legal, Webcast MSDN, página 1, testbox, botão e um testblock embaixo. Cliquei aqui, na hora que eu clicar aqui, o que acontece? Posso digitar, o que eu fiz aqui? Eu tenho dando um page up, eu posso usar o meu próprio teclado para usar aqui. Se eu não der um page up, ele vai aparecer o tecladinho aqui embaixo para que eu possa usar. Nesse caso, eu vou usar meu teclado para ser mais rápido. Então, Webcast MSDN Show. Clicou? Ah, por que ele parou aqui? Pô, legal, porque eu botei um breakpoint. Posso usar o breakpoint em todas aquelas soluções bacanas do Visual Studio, como Immediate, como, enfim, qualquer watch. Posso usar tudo isso aqui. Posso ver esse stack aqui. Tá tudo aqui. Legal? Então posso botar no text aqui. Posso botar. Continue em F5.
Webcast MSDN show, Webcast MSDN show, não ficou aqui porque estava um pouco grande. Bacana, então vocês veem como é simples, mais do que simples, é óbvio que é simples porque é um Hello World, mas mais do que simples, eu quero que vocês percebam isso daqui. Que vocês percebam que isso daqui é .NET, isso daqui é C#, isso daqui é o this, ponto tal, isso daqui é o Using System Link, SystemNet, Windows, tudo que a gente já conhece. Isso não é nada novo para vocês. Legal? Bacana, deixa eu voltar para os slides aqui para a gente fazer a última parte aqui do webcast, daí eu já abro para perguntas também. Legal? Voltamos aqui. Depois disso, o que a gente faz? App Hub. O que é o App Hub? É onde você vai se registrar, para quem perguntou até, onde você vai fazer o desbloqueio do seu telefone, inclusive. Né? Você vai se registrar como desenvolvedor, vai fazer o desbloqueio do telefone para os debugs, vai publicar as aplicações e vai ganhar dinheiro. Qual que é o momento atual? Mais importante do que qualquer coisa que a gente está falando aqui, qual que é o momento atual da plataforma que eu estou entrando? Legal, Roder, eu achei muito legal o que você mostrou, achei muito bacana, mas assim, qual é o risco que eu tenho, né? Onde é que eu estou botando o pé, né? Estou enfiando o pé na jaca? Não, onde que eu estou enfiando o pé? 11 mil apps em tempo recorde. Tempo recorde significa mais rápido que iPhone, mais rápido que Android. Então isso é muito importante. A comunidade de desenvolvimento está botando fé no Windows Phone 7. Mais de 600 mil desenvolvedores de Silverlight no mundo hoje. Significa que todos esses já são desenvolvedores do Windows Phone 7. Todos os outros que são .NET vão ter muita facilidade para serem. Esses aqui já são. 1,5 milhão de downloads, né? DevTools, ou seja, a gente teve quase, está chegando perto, já passou de 1, está chegando em 2 milhões de downloads das tools do telefone. Isso é muito importante também para que a gente tenha mais aplicações, claro. Os updates também, a gente já tem o primeiro update, que é um minor update, né, que é chamado, mas é um update importante, que a gente teve o copiar e colar, a gente teve algumas coisas desse tipo. O primeiro update já está disponível para os telefones Windows Phone 7. Então, a gente teve o lançamento em novembro nos Estados Unidos, outubro na Europa, a gente está em março, agora já abril, a gente tem 4, 5 meses, já teve um update, e a gente vai ter outro update, inclusive, que a gente fala no próximo slide. Fator Nokia, isso é muito importante. Gartner, para todo mundo que conhece Gartner, que é uma das empresas mais bem conceituadas aí, tem falado, o Windows Phone 7 vai ultrapassar o iPhone em 4 anos, ok? Porque muito disso por conta do fator Nokia. Então, isso é importante ficar bem claro, o fator Nokia é algo muito importante para o Windows Phone 7. A Nokia vai desenvolver telefones que vão rodar o Windows Phone 7 e vai com o tempo, conforme os anos forem passando, largar completamente o SIM. Legal, e o roadmap? O que eu preciso saber, ou para onde que eu posso olhar agora, né? Olhos abertos para Mix 2011. Amanhã, live.visitmix.com. Entre no site, amanhã tem o keynote do primeiro dia. Depois da manhã é o keynote do segundo dia. A gente vai ter muita notícia boa lá, muita notícia nova. Eu tive contato, tive conversas com o pessoal da própria Microsoft Brasil, aqui do Brasil, né? Comentando com eles, ou perguntando para eles assim, legal, eu vou dar um treinamento no sábado, vou dar uma palestra, vou dar um webcast, vou fazer um webcast, e preciso de informação, preciso saber. A pergunta que eles vão fazer é, mas e aí, quando é que sai? Quando é que sai no Brasil? Quando é que eu vou poder ter via Team, via Claro, via Vivos, via seja o que for? Olhos abertos na Mix 2011 e assim, entendo que vai surgir coisa nova e coisa legal na Mix 2011 a partir de amanhã. Tá? Update Mango. O que seria o update? Esse update é um codinome, claro, mas é um update que vai sair no final do ano e é um update major. É o primeiro update major, que muita gente está chamando de Windows Phone 7.5. Ele vai trazer multitask, real multitask. A gente tem um multitask hoje a gente tem uma ideia de multitask, que é manter as aplicações, elas morrem, mas você pode guardar algumas informações, tá? Isso não é um real, assim, um multitask real, mas a gente vai ter esse multitask bacana no final do ano. IE9, com HTML5 e tudo que a gente já viu para o desktop lá também. SkyDrive, como a gente já comentou anteriormente, para quem não conhece SkyDrive, conheça skydrive.live.com, é muito legal. E a gente vai ter mais questões, por isso mesmo, olhos abertos para Mix 2011. Muitas das coisas, o próprio Joe Belfiore, que é o vice-presidente de Windows Phone 7, já falou, tem mais coisas no Mango que vão surgir, provavelmente algumas coisas na Mix 2011. Silverlight 5, isso já não é um segredo. Na Mix 2011 vai ser lançado o Beta Silverlight 5 e
novidades em cima desse Silverlight 5, aí talvez uma integração gigante entre Silverlight do Xbox, Silverlight Web, Silverlight do Windows Phone, Silverlight 5. Na minha opinião, é engraçado que a gente está gravando esse webcast hoje e muito provavelmente amanhã ou depois a gente já tenha notícias novas sobre isso. Então, provável que no próximo webcast a gente volte para esse assunto. Mas, na minha opinião, o Silverlight 5 vai ser lançado para todas as plataformas ao mesmo tempo, com uma integração muito legal. Novos requisitos de hardware, isso também hoje eu vi algumas notícias assim que dão conta que é quase certo que a gente vai ter novos requisitos de hardware sendo lançados durante a Mix. Provavelmente até uma flexibilização dos requisitos de hardware. Hoje o Windows Phone 7 só roda em super telefones, digamos assim. Até pela conta dos requisitos, né? E a Nokia também. Olhos abertos para isso, muito, muito importante essa questão da Nokia. A gente sabe a força que a Nokia tem no país. E é importante que a gente saia do nosso mundo de desenvolvimento, do nosso mundo geek. A gente gosta de tecnologia, a gente está aqui, são 10 e 12, a gente está aqui conversando sobre tecnologia. É importante que a gente saia desse mundo e entenda que o verdadeiro mundo e o verdadeiro mercado está naquela pessoa que vai chegar na operadora de telefone e vai perguntar: eu quero um telefone. Ele é bonito? Eu quero. Ele é feio? Eu não quero. Ele é Nokia? Eu quero. Ele não é? Eu não quero. É muito mais essa pessoa do que a pessoa que vai olhar um telefone e vai falar assim: ah, mas legal, mas essa câmera é a flash não sei das quantas, 8 megapixels. A gente sabe que o real mercado está nessa pessoa que vai pegar o telefone na mão, vai olhar e falar assim: legal, gostei, vou levar. Entende? E muitas vezes essa pessoa nem sabe bem direito o que esse telefone faz. Então o fator Nokia é muito importante para o Windows Phone 7. E Brasil em 2011, essa é a única confirmação que eu tenho para dar para vocês da própria Microsoft. Brasil em 2011, muito provavelmente no segundo semestre. Outra questão muito importante, talvez a gente tenha alguma notícia na Mix, mas essa eu acho muito mais provável que possa acontecer durante o TechEd, talvez no meio do ano em Atlanta, mas Windows 8. Há cada vez indícios mais fortes de que a gente vai ter duas UIs no Windows 8 e cada vez mais coisas surgindo. Paul Thurrott, que é um cara que tem conexão dentro da Microsoft, está escrevendo Windows 8 Secrets, já está escrevendo o livro do Windows 8, ele já postou algumas telas mostrando a UI do Windows Phone dentro do Windows, ok? Por que isso? Porque a Microsoft precisa vencer a questão dos tablets também. Seria uma coisa boa botar o SO do Windows Phone dentro do tablet? Sim, mas a ideia talvez da Microsoft seja colocar o próprio Windows 8 em todas as plataformas e criar uma componentização maior do próprio SO. Então, olho aberto para o Windows 8, que bastante coisa relacionada ao Windows Phone deve vir do Windows 8. Legal? E eu como desenvolvedor, como cara que quer, legal, gostei pra caramba do que você falou, Rudo, mas eu sou, quero, e agora? O que eu sigo? O que eu faço, né, pra onde eu vou? Webcasts a cada 15 dias aqui, como eu falei, a gente vai ter um webcast, desculpem, a cada 15 dias de Windows Phone até julho, então são pelo menos 8 webcasts. A gente vai ter para o pessoal de Curitiba que está assistindo isso, um evento Azure em Curitiba que eu vou palestrar dia 21 de maio, que eu vou mostrar o Windows Phone 7 mais Azure. Então é muito legal que vocês estão de Curitiba aí, compareçam nesse evento, bastante Azure, e vai ter essa palestra do Windows Phone 7. Marília Tech Day, eu e o Jonathan Stamper, que inclusive está fazendo os webcasts aqui de Silverlight, a gente vai estar falando de Silverlight, Windows Phone e as 3 telas. Vamos mostrar uma aplicação do Silverlight rodando direto do Windows, voltando ou migrando para o Windows Phone 7, mostrando como isso é fácil, né? Ok? Treinamentos do Mozit, para quem conhece Ramon Durães está lançando uma plataforma legal, a gente vai colocar treinamento de Windows Phone 7 lá, e mais vários projetos no forno. Um deles, inclusive, que estava aqui com segredo no sábado, no treinamento que eu dei, e hoje já não é mais segredo, é o Windows Phone Fórum e algumas outras coisas aí que a gente tem na manga aí, pra frente. Para quem quiser saber mais, depois se alguém quiser saber alguma coisa, ou quiser perguntar, quiser mandar e-mail para mim, vou tentar disponibilizar esses slides com o Jonathan lá no portal Silverlight, tá? Então esses links vão estar lá. Mais importante daqui é o createmsdn.com. Isso é muito importante para vocês aprenderem. De lá vocês baixam os tools, de lá vocês vão até para o próprio Training Kit e tudo mais, e conseguem se inscrever e tal. WinPhone Secrets e All About Microsoft são dois links de pessoas. All About Microsoft é da Mary Jo Foley. Então quem gosta de Microsoft, de notícias da Microsoft, siga esse site. WinPhone Secrets é do Paul Thurrott, como eu falei, é o cara que eu mais admiro nessa parte aí jornalística Microsoft. Live Visit Mix amanhã, ao vivo, vai estar passando os keynotes, amanhã e depois da manhã.
Amanhã é a 1h da tarde, se eu bem me lembro, os keynotes, amanhã e depois da manhã. Então vejam esses keynotes, é muito importante que vocês acompanhem isso. Várias notícias novas vão estar surgindo amanhã, vão estar pipocando. Várias coisas bacanas, com certeza vão estar pintando. E o infoneblog.com.br, que é o site aí brasileiro em português, conteúdo em português, que para vocês quiserem saber alguma coisa sobre o Windows Phone Blog, desculpe, sobre o Windows Phone, esse é o cara que vocês têm que visitar, é conteúdo em português, conteúdo de gente que está perto de vocês, tá? E que pode falar com vocês, inclusive tirar as dúvidas de vocês. Legal? Esse slide aqui, só para fechar, um slide que eu gosto bastante, assim, ó, joga os telefones de vocês fora. Esse é o telefone diferente, está chegando porque é o telefone que vai ficar, não ouçam se alguém falar o contrário, a Microsoft precisa ganhar essa tela também. Não é algo que ela vai tentar e vai desistir no meio do caminho. Então, sim, muito importante. Entendam que isso é algo que veio para ficar, porque é muito importante, mercadologicamente falando, para a Microsoft. Beleza? Legal? Vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, use ali o Q&A. Vou ver aqui se já tem alguma coisa. E, assim, primeiro, antes até do pessoal fazer pergunta ou começar a sair e tudo mais, eu queria agradecer até para vocês por estar aí segunda-feira, 10h17 da noite, ainda estamos todos aqui, 42 pessoas, chegamos a ter 50 pessoas na sala. Então, assim, muito legal mesmo. E, pessoal, tiverem perguntas aí, por favor, aí, tô vendo aqui se tá meio devagar aqui. Deixa eu colocar as perguntas. Ramon Molossi, grande Ramon Molossi. Pode falar, Fábio. Rodo, pessoal, só queria responder uma pergunta rapidinho aí. Agora eu me perdi aqui quem me perguntou, mas perguntou com relação a GPS no Windows Phone 7. Ainda não existe um aplicativo de GPS, tá? Aplicativo de GPS que eu digo no estilo de TomTom, iGo, né? Que o pessoal está acostumado a mexer no Windows Mobile, ainda não tem para o Windows Phone 7. Tá? Ainda as empresas de desenvolvimento as empresas que desenvolvem esse tipo de aplicativo parece que não estão botando muita fé ainda. E também tem a questão, né, Fábio? Até é importante falar para o pessoal, por exemplo, do Skype, né? Como eu falei, só roda, por enquanto, mesmo para as empresas, pode ser pequeno ou grande, só roda código gerenciado. Tem alguns aplicativos que ainda não tem nem como serem feitos por empresas de terceiros, né? Então isso é importante para o pessoal saber. Uma das coisas que pode até acontecer amanhã na Mix é ser essa flexibilização para algumas empresas, inclusive de sockets ou alguma coisa assim. Então, para o pessoal até entender o que dá e o que não dá, isso é importante falar até também. Sim, exatamente. Igual o Rô falou, um dos rumores grandes é que a Microsoft vai liberar o acesso a sockets para os desenvolvedores, né? Isso é muito importante para vocês aí, quiser fazer um aplicativo de VoIP, um aplicativo que acessa vídeo direto, porque atualmente os aplicativos só acessam API HTML mesmo, né? Protocolo HTTP para baixar dados da internet. Né? Então, respondendo novamente, ainda não tem nenhum aplicativo de navegação liberado. Né? Isso deve mudar agora, basicamente, com esse acordo com a Nokia, que a Nokia é proprietária da Navitec, que é um dos maiores proprietários de dados de mapas do mundo, né? de mapas de navegação mesmo. A maioria desses sistemas, TomTom, iGo, utilizam os mapas da Navitec, da Nokia, então isso deve ser diretamente integrado ao Bing. Isso é o que todo mundo espera, justamente no update Mango. É um dos pontos-chave, né? Não, novamente, é tudo rumores, ainda está se comentando, porque o update não saiu, mas é o que se espera que deve chegar aí no update Mango também, já integrado direto ao próprio Bing do Windows Phone 7, ou seja, nem vai precisar ter um aplicativo de terceiros para fazer isso, o próprio Windows Phone 7 vai estar integrado com isso aí. É importante até falar que esse é um dos assuntos que mais surgiram como motivo da Nokia não ter adotado o Android, até para o pessoal ficar mais por dentro assim, e tal, essa questão dos mapas. Muita gente tem dito que esse foi um dos motivos da Nokia ter ido para o Windows Phone 7. A Microsoft abriu os braços e falou, legal, é isso aí. E a Google não exigiu que fosse usado o Google Maps, e a Nokia, como o Fábio bem falou aí, um dos pontos fortes, né? Um dos pontos fortes deles é justamente a Navitec, o VMaps e enfim, tudo mais. Uma pergunta aqui do Fábio, você sabe quando o Windows Phone 7 chegar ao Brasil? Como eu comentei, hoje, 11/4, abril, 11 de abril de 2011, às 10h20, 2011. Pode ser, e é muito provável, assim, que alguma coisa aconteça nos próximos dias ou semanas. Eu queria dizer que é certeza que vai ser na Mix, assim. Eu não tenho essa informação, mas algumas pessoas me falaram, assim, fique de olhos abertos para a Mix.
eu espero que na Mix seja divulgada a segunda grande onda de países e que a gente tenha pelo menos lá um segundo semestre, mas que tenha já lá uma ideia de setembro ou outubro. Eu imagino que antes do Natal a gente vai ter uma segunda grande onda de países e isso vai acontecer. Mas hoje a resposta é 2011. Uma outra pergunta aqui é como é o processo de contabilidade com lucro no marketplace. Se você está perguntando como é o processo de... como isso acontece através do App Hub mesmo, você vai ter esse processo, tá? Você vai conseguir acompanhar tudo isso, inclusive num dos slides ali, mas acho que não fica muito claro mesmo. Mas assim, no próprio App Hub você vai se registrar, vai colocar suas aplicações e vai ganhar o seu din-din, né? Que é tão importante assim. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Existe uma forma de trabalhar com testes unitários para projetos Windows Phone 7? Sim e não. Existe porque a gente está falando de .NET, a gente está falando tudo mais. Não porque nativamente ali no próprio Windows Phone 7, no emulador, na parte ali, a gente não vai conseguir rodar se for, depende do que você está falando, até, mas se for o teste do próprio Visual Studio, a gente não vai conseguir porque a gente está falando de uma UI, enfim. Mas assim, se você trabalhar da forma como é para trabalhar, se a gente tiver uma aplicação do lado server, se a gente tiver uma regra de negócio lá do outro lado, tal, aí você vai conseguir fazer o teste. Porque como você deve ter percebido, Luiz, ele funciona da mesma forma que uma outra aplicação qualquer. Ramon Molossi, né? Com o grande Ramon Molossi. Pô, da navegação do Windows Phone impede as páginas, o botão voltar está desempilhando. Posso reescrever o comportamento do botão voltar, mas ele não desempilha nada. Não existe como manipular essa pilha. Existe alguma outra solução de navegação? Assim, o mais importante disso é que dá para você sobrepor os eventos, tanto de saída de página, entrada de página, entrada de aplicação, saída da aplicação. Mas até no sábado eu tive uma conversa muito interessante sobre isso, sobre a método. Não era nem até sobre saída, sobre empilhar e desempilhar, mas era sobre carregar coisas quando você muda no panorama, aquilo que a gente mostrou da Metro, que você tem uma aplicação que ocupa mais de uma tela, você carregar coisas quando você muda ali no panorama. Então tem algumas coisas que dá, mas é complicado. Assim, manipular a pilha seria algo assim, você tentar pular para a página que é duas para trás, realmente eu não sei se isso seria possível. Mas mais do que isso, certeza que não seria legal. Entende? Porque a ideia do negócio é justamente você dar para o usuário essa questão de voltar uma atrás. Se isso não está acontecendo, alguma coisa na sua aplicação tem que ser repensada para que aconteça dessa forma. Porque o back realmente deveria voltar para trás, assim, uma para trás. Ele não deveria ser algo daquela aplicação. Ele tem que ser algo que o usuário sabe que ele vai voltar onde ele estava anteriormente. Onde posso baixar os webcasts do portal Silverlight? Eu até procurei o webcast do Jonathan, mas não encontrei no site da MSDN. Eu não sei te dizer, Almir, se já está disponível no Media Center da MSDN, mas tem que estar em breve disponível lá sim, tá? No MSDN, no Media Center da MSDN. Vamos ver aqui mais. Daniel de Oliveira. O push notification vai depender do telefone estar usando Wi-Fi ou pode ser sobre 3G. Isso eu falo com experiência de causa, porque eu tenho um iPhone 7. O Roda até falou errado, eu não tenho um HD7, tá, Roda? Eu tenho um Samsung. É verdade, é um pouco. É verdade. O que acontece? Não depende do seu Wi-Fi, não. Se for de 3G, chega também. Né? Então, você pode ficar tranquilo. Se a pessoa não tiver acesso à rede Wi-Fi, estiver utilizando conexão 3G, o push notification vai chegar para ela tranquilo. Tá? Uma coisa que eu acho importante, novamente, eu não sou desenvolvedor, eu não sei exatamente como é feito o push notification, e o Roto falou que vai ter um webcast sobre isso, né? Só que é bom o desenvolvedor prestar atenção na hora de montar o push notification dele, porque eu já vi aplicativos que dão notificações atrasadas. Você entrou no aplicativo, por exemplo, que é um aplicativo de MSN, né, de Messenger mesmo, o Messenger by Mio, que chama, né? Que você já recebeu uma mensagem, você já leu uma mensagem de alguém, já respondeu ela, você sai do aplicativo, você recebe ela como notificação. Né? Então, isso aí pode ser um problema tanto pelo ponto que enche um pouquinho o saco do usuário, tanto pelo lado que consome o pacote de dados da pessoa. Tá? Então, é bom sempre ficar atento nisso aí na hora de desenvolver o push notification do seu aplicativo. Legal. Deixa eu pegar aqui, até que ficou tudo em branco aqui. Posso usar WCF para... Clair,
Posso usar o WCF para comunicar o WP7 e o Windows Phone 7 com meus servidores da empresa, sem banco nas nuvens? Pode, mas uma questão aqui na tua pergunta, Claire. Se você vai usar o WCF para comunicar com os seus servidores... Ah, tá, sem banco nas nuvens. Você vai usar com os seus servidores da empresa. Entendi agora. Não, legal, pode sim. O WCF, tranquilo, pode usar. Que eu não tinha entendido a parte do onde ia ficar o banco. Legal. Você criou a tua aplicação, Claire, na tua empresa, botou lá nos servidores da tua empresa, o teu banco de dados, e aí entra até aquela parte do teste unitário. Cria uma aplicação legal, tem a regra de negócio ali, tem tudo legal ali, bacana e tal. No lado server, né, nos teus servidores da tua empresa, cria tudo isso ali daquele lado, cria a interface para o Windows Phone 7, cria a interface para a web, cria a interface para seja lá o que for, e consome o serviço. Ele consome facinho, a gente vai ver isso nos próximos webcasts. Botão direito, Add Service Reference, você vai buscar o serviço lá, tipo, teu servidor da empresa, ponto tal, barra tal, bota lá o contrato do serviço, ele vai puxar, vai criar classe proxy e você começa a ter acesso aos objetos ali no teu telefone e manda bala, sem problema nenhum. Fábio Lucas, há algum modelo de WP7 sem o fone com um iPod bem que eu queria, Fábio? Inclusive o Fábio aqui que está apresentando aqui, eu e o Fábio, inclusive a gente é fã do Zune. E pra gente, com certeza, né, pro Fábio também, seria um mundo legal, porque o Zune agora tem tudo para ser descontinuado, né? E para mim, pelo menos, Fábio, acho que você tá embora não é tão bacana assim ter um telefone, né, um baita coisa que você vai usar para falar e que a memória, a bateria vai acabando, né? Usar para também ouvir música e ver vídeo e tal. Eu particularmente adoro ter algo separado para isso, porque eu ouço muita música, acabo ouvindo no carro também e tudo mais. E eu tenho um Zune. Então, para mim, seria muito bom, mas não, a gente não tem ainda, não tem previsão, nada oficial. Na verdade, por enquanto, nem bem rumores ainda. Rumores só o mais parecido que tem com isso, tá? É o Zune HD mesmo. Né? Que até tem, eu não sei como é que funciona o modelo de submeter aplicações para o Zune HD. Né? O Roto talvez possa me ajudar nisso aí, se ele souber. Porque tem alguns aplicativos que são exatamente iguais para o Zune HD e para o Windows Phone 7. Mas o Zune HD é bem limitado com relação à questão de quantidade de aplicativo. Mas se você quiser um Media Player, né, um dispositivo para trocar mídia, que tem a cara do Windows Phone 7, tem a qualidade do Windows Phone 7, mas te separa, né, e você não precisa tanto de apps, né, o Zune HD ele vai te servir bastante nisso aí. Ele é fantástico, um aparelho fantástico, a autonomia de bateria dele é fantástica. Então é o mais parecido com o que tem para o Windows Phone 7 sem né? É de lá que vem. E realmente, igual o Roto falou, não tem nada que apareça que vai mudar, né? Que vai ter alguém que vai... Pelo menos não. Até porque o foco tem que ser no Windows Phone 7. A equipe do Zune, inclusive, está muito focada no Windows Phone 7. Então, por enquanto, eu creio que não... Inclusive, pode haver alguma coisa, um dos rumores fortes da Mix é que a gente tenha um rebrand, que eles chamam, né? Uma nova marca para o Zune. Então, pode ser que até acabe essa marca Zune e mude para um outro nome. Vamos aguardar amanhã e depois aí na Mix e ver o que acontece. Vai ter como assistir os webcasts via WP7, ou seja, usar o Office Live Meeting? Boa pergunta, hein, André? Quer ver os webcasts via o telefone? Creio que não. Creio que por enquanto ainda não. Mas é uma boa pergunta. Muito, muito legal. Pablo Cunha, você disse que não existe um banco de dados para o Windows Phone 7, o SQL Server, mas disse que tem algumas outras ferramentas. Como que essas outras ferramentas trabalham? Pablo, é difícil de explicar aqui para você rapidamente, assim. Se você quiser, me manda um e-mail depois. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu até mudar o slide para o próximo aí, quem quiser ficar com o e-mail já. Mas, assim, rapidamente, assim, só para você entender, existem algumas soluções de terceiros, algumas delas baseadas, inclusive, no Isolated Storage, tá? Então, você vai conseguir criar uma forma dentro do seu lado cliente de armazenar dados, que nada mais é, inclusive, do que o Isolated Storage faz. Mas a ideia é que você consiga fazer isso de uma forma mais bacana. Digamos, o Isolated Storage está longe de ser um banco de dados relacional. Né? Luiz Henrique, o conceito de MVVM também é utilizado no Windows Phone 7? É a melhor arquitetura para desenvolver para ele? Então, Luiz Henrique, a questão é assim, o MVVM, ele é a melhor... Eu não queria nem dizer que é a melhor forma de desenvolver para Silverlight, por exemplo, porque se você seguir todos os padrões do Silverlight, tudo que o Silverlight pede de best practices, assim, você vai cair no MVVM, querendo ou não. Você pode até não estar, assim,
vou usar o MVVM, mas não, vou seguir todas as melhores práticas do Silverlight. Então vou separar UI, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No final você vai estar usando o MVVM. Inclusive, para quem perguntou do teste, aí a coisa fica bem mais simples daí. Mas sim, ele também é utilizado no Windows Phone 7, a gente vai ter nos webcasts, inclusive, mostrando o panorama e falando do MVVM. O panorama e o pivô, os controles, dois controles muito importantes, os mais importantes para o Windows Phone 7, eles, desde o update de janeiro dos tools, se eu bem me lembro do update de janeiro, eles usam já o conceito, quando você cria uma aplicação com eles já trazem o conceito de MVVM pronto, tá? A base, né? Rodo. Oi? O André está perguntando se o Skype no Windows Phone 7 será o link. Se sim, se tem previsão de lançamento. Não necessariamente. O link, para quem não conhece, é a ferramenta de MSN interno que a Microsoft fornece como uma solução de comunicação instantânea dentro de empresas. Né? É um produto corporativo, né? Não é um produto aberto para o público. Para falar a verdade, é um produto bem caro. Né? Então, ele não vai ser o Skype para o Windows Phone 7. A previsão de lançamento do link é para agora, segundo semestre de 2011, para o Windows Phone 7. Provavelmente ele deve começar só com um chat de texto, né? Vai ser uma espécie de MSN mesmo, né? Para o Windows Phone 7, né? Mas que vai integrar nas redes corporativas. A Microsoft atacando também no lado corporativo, que ela voltou muito o Windows Phone 7 para o lado de consumidor, deixando um pouquinho o corporativo de lado, mas agora ela está voltando o corporativo em cima para poder atacar o BlackBerry, aí, que é o que pesa mais nas corporações, né? Então a Microsoft está começando a jogar os aplicativos dela de servidores em cima do Windows Phone 7 para estar atacando esse público corporativo. É importante até, isso é bem importante mesmo que o Fábio comentou, pessoal, porque assim, quando o Windows Phone, quando a Microsoft virou o barco, podemos dizer assim, e foi para a ideia do Windows Phone 7, a coisa foi muito rápida. A Microsoft precisava dar uma resposta. Então a gente sabe, se vocês forem na internet procurarem por leaks do Windows Mobile 7, Windows Mobile, né, como os americanos falam, 7, vocês vão achar várias telas do que seria uma evolução do 6.5. Em determinado momento alguém chegou e falou assim, não, a gente vai para outro caminho. Então a Microsoft precisou focar em algumas coisas. E aí a gente vem na questão de não ter copiar e colar na abertura da primeira versão do negócio, de você estar colocando agora multitask, de você estar fazendo algumas outras coisas. Precisava ser focado em alguma coisa. E o consumidor final é onde está o dinheiro agora. É onde está acontecendo, é onde está mudando o mercado. Esse consumidor final, esse cara que usa o dia a dia, está influenciando o mercado inteiro. Está influenciando o business. As empresas estão começando a adotar esses telefones que os usuários finais estão usando. Então a Microsoft precisava desse lado. Mas a gente sabe que a Microsoft é uma empresa que sempre foi voltada para o business. Então, assim, cedo ou tarde ela vai, e vai mesmo, virar para esse lado também. Então não se preocupem com relação a isso. Tá? Outra pergunta aqui. Trabalhar com sons do tipo Wave do Fábio. Tem um monte de Fábio aqui hoje. É um aplicativo ou é um jogo? Preciso executar vários sons ao mesmo tempo. Fábio, não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Caso você queira conversar mais, pode me mandar um e-mail. Mas assim, depende. De que forma que você vai tocar esse som, sabe? Depende. Se você quer uma aplicação, mas assim, tocar vários sons me parece meio complicado de fazer, dependendo da forma como você quiser, ou tal, pode ser meio complicado por um lado. Mas enfim, era bom entender a tua ideia, né, pra gente poder conversar. Então, qualquer coisa me passa um e-mail, tá? Existe alguma diferença na serialização de objetos para gravar no Isolated Storage? A diferença para XML, por exemplo, não. Sim e não. A gente tem uma serialização para o Isolated Storage. Isso é uma diferença, né? É uma serialização lá que você vai usar o próprio universo do Isolated Storage. Mas é uma serialização daquele jeito que a gente já conhece. Você vai usar um stream, vai serializar lá, por exemplo, uma imagem, vai usar um stream e vai serializar. Então, nesse ponto, é igual. A única diferença é que você vai estar usando o próprio, como eu falei, o próprio mundinho ali do Isolated Storage. Tauan, existem cursos de Silverlight? Algumas empresas querem usar a Silverlight, mas não conseguem encontrar cursos para os funcionários. Inclusive, Tauan, eu tive esse problema em empresas que eu trabalhei já de encontrar pessoas mesmo capacitadas para trabalhar com Silverlight. Muita demanda, o Silverlight está crescendo muito, muita demanda, muita coisa nova, aparecendo muita gente pedindo por Silverlight. Ontem mesmo entrei numa rádio americana do interior dos Estados Unidos, um site de uma rádio country do interior dos Estados Unidos. Olhem isso, prestem bem atenção nisso. E lá nesse site o player era Silverlight e algumas outras coisas eram Silverlight. Ou seja,
é um negócio que está entrando num universo já outro patamar, já em muita aplicação. Conversei também com um cara esse final de semana que falou sobre uma aplicação em totem, que eles estão colocando em totens de lojas e aeroportos, era alguma coisa assim, mas muito bacana a solução deles e tudo mais. Assim, o que eu posso dizer para vocês, eu não conheço realmente quais empresas estão fazendo cursos. Eu sugiro você mandar um e-mail para mim. Você pode mandar um e-mail para mim que eu repasso para o Jonas, até se for o caso. Vou verificar isso para você também, então me passa que eu tento achar alguma coisa também. Mas assim, até online tem bastante coisa legal para começar, tá? E esses webcasts do Jonas eu acho que vão ajudar bastante também. É uma bateria gigante de webcasts de agora até outubro. Então assim, fica ligado que eu acho que vai ser legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aí. Tem mais uma. Como é feita a autenticação para consumir SharePoint em um domínio? Então, essa questão de SharePoint é interna, tá, Daniel? Eu realmente não mexi com essa parte, eu não estudei essa parte dos hubs para saber até se a parte do SharePoint, eu creio que não, que se ela é extensível. Posso dizer com quase certeza que não. Mas, assim, essa parte do SharePoint, ela é interna do hub de Office, tá? Então, assim, eu não cheguei a trabalhar com isso porque o que a gente chegou a trabalhar mais com aplicações, escrever e tudo mais. Posso dar uma olhada para você, assim, inclusive, por favor, se você vê alguma coisa, me repassa também. É muito interessante essa parte do SharePoint. Deixa eu só complementar um pouquinho aí com relação a isso. Né? Essa parte do SharePoint, você precisa ter um servidor, que agora me fugiu o nome, que é um servidor de serviços do SharePoint. Não serve só o SharePoint Server, não. Tá? Você tem que ter um outro servidor de SharePoint, que agora aqui realmente me fugiu o nome, né? que integra com o TMG, eu não sei se vocês conhecem, o Firefront TMG, que é o Fire da Microsoft, né? O antigo ISA Server, né? que dá acesso a pessoas que estão fora da rede, né? A pessoa está viajando e precisa acessar, como o Windows Phone 7 ainda não tem acesso a VPN, né? Então é como se fosse um encaminhamento de porta, digamos assim. Okay. Então ele funciona igual o Windows 7 quando está desconectado. O SharePoint 2010 quando está desconectado. Né? A pessoa que pode te explicar bem isso, né? Se vocês quiserem seguir aí, o nosso super especialista em SharePoint, que o Rodo até falou dele mais cedo, é o Hélio Samoreira. Hélio Samoreira. Se quiserem saber alguma coisa de SharePoint, é ele, né? Ele vai poder explicar tudinho para vocês com relação a isso. Essa parte é um pouco mais complexa, um pouco mais de infra, né? Que tem que até entra na parte do SharePoint mesmo, exatamente. E como eu falei, é interna do Office Hub. A gente não está falando aqui de uma aplicação que a gente vai estar escrevendo, né? A gente está falando do próprio link interno entre o Office Hub e o SharePoint, né? É importante notar que isso é nativo, tá, Daniel? É nativo da Microsoft. Então a gente não está falando de ferramentas de terceiros. Se a tua pergunta é mais para o lado de segurança, eu tenho certeza que sim, é tudo deles, é tudo interno. Uma outra questão, até fazendo um jabazinho aqui, né? Você gosta de SharePoint, quer saber mais sobre SharePoint? Nessa semana a gente vai estar gravando um podcast lá no www.conexãowindows.com, vai estar disponível no domingo, provavelmente, com o Thiago Cruz Soares, para quem conhece. Ele trabalha, inclusive, com a Elissa Moreira e é um dos outros grandes aí, pilares de SharePoint do Brasil. Então, eu até vou tentar fazer essa pergunta para ele durante o podcast. Se você puder, ouça lá www.conexãowindows.com no final de semana e vai estar lá a tua pergunta respondida, com certeza. E uma última pergunta aqui que é do Mix 2011, do André. Só serão transmitidos os keynotes? Eu não cheguei a ver, mas eu creio que sim, tá? Mas o que acontece é o seguinte, se não é transmitido online, se não vai ser, o que eu tenho quase certeza, assim, 99% de certeza que as sessions não são transmitidas online, mas elas estão disponíveis no website, tá? Do Mix. Isso já aconteceu no ano passado. Para quem quiser, inclusive, pode ver o Mix do ano passado, as sessions estão sempre lá disponíveis. Uma coisa legal, né, Fábio, que o pessoal pode ver, muito bacana, o MWC, Mobile World Congress, do ano passado. Que seria muito legal o pessoal ver que é o lançamento quando o Windows Phone 7, ainda como o Windows Phone 7 Series, foi apresentado. Também legal, essas coisas todas ficam online, sempre no site da Microsoft. TechEd do ano passado também está disponível. PDC do ano passado também está disponível. E tem muita palestra do Windows Phone 7 lá disponível, tá? Uma última pergunta que apareceu aqui do André, Rô. Por usar a GPS, não somente GPS, teremos que pagar pelo serviço? Tentei usar o Telenor GPS do Windows Phone 7, mas não funciona no Brasil. É isso mesmo? Não, você não tem que pagar pelo serviço do AGPS. O AGPS depende se sua operadora fornece ou não. Tá? Tem operadores que não fornecem até hoje, no momento eu não conheço nenhuma que não forneça.
né? O que é o AGPS? É basicamente a operadora te passa para o telefone, através da própria conexão de celular, informações de coordenada geográfica das torres em que o telefone está registrado, para acelerar a detecção do GPS, do sinal de satélite. Tá? Então ele é uma ajuda, é exatamente por isso que é o A, é a de assistência, o GPS assistido, né? Então ele tem essa ajuda da parte das operadoras. Até onde eu sei, nenhuma operadora cobra por isso não. O telenave GPS que você falou, ele realmente não funciona no Brasil. Ele saiu, se eu não me engano, com HD7 da Alemanha e do Canadá. E ele só funciona nesses países e, se eu não me engano, só tem mapa nesses países. Se você tem uma conta live, né, registrada que não é desse país, provavelmente ele não vai funcionar. E se você não é assinante das redes que disponibilizam o aplicativo, que no caso se não me engano é a T-Mobile da Alemanha, a T-Mobile do Canadá, você também não vai conseguir utilizar o sistema. Tá? Então realmente ele tá preso a essas operadoras. Legal. Beleza, então fechamos as perguntas aqui. O André fez mais uma perguntinha aqui, Rô. Para ajudar no crescimento do Windows Phone 7, quais os pontos fracos e fortes em relação ao concorrente? Vamos fazer um outro. Eu sugiro uma coisa. Que é só disso. É isso que eu ia falar. Eu sugiro uma coisa até. A gente vai gravar em breve o PDF também, né? Aí, o infoneblog.com.br, conexãowindows.com, outro javazinho. Então a gente vai gravar o PDF número 7. Prometo que a gente vai falar sobre isso. Quais são os pontos. Inclusive agora com o Nodo, aí, com mais alguns pontos fortes, talvez. Mas assim, para mim, eu vou falar um só. Vamos fazer assim, eu falo um, você fala um, Fábio. Vou falar um para mim. Porque realmente, se a gente for falar de um monte de coisa que a gente vê aqui, de bacana, de diferencial, e por favor, pessoal, a gente não está aqui só falando bem do negócio, porque a gente tem algum interesse por trás, mas realmente porque a gente se tornou fã, porque realmente era legal, porque era uma solução bacana. A gente também vê coisas que a gente acha que tem que melhorar. Para quem já ouviu um podcast nosso, ou até o site, a gente comentou, o Fábio comentou no site sobre os problemas de atualização do update, do Node e tudo mais. Mas assim, um ponto forte para mim é a questão da interface e da questão dos hubs. Isso é muito legal porque é algo que te dá uma fluência, como eu falei. Se você criar a sua aplicação nos conceitos da Metro, você pode inclusive usar o tema que está sendo usado no telefone, com background, com accent, que é a cor que o usuário escolheu, azul, vermelho e tudo mais, na tua aplicação. Isso dá uma sensação para o usuário de que ele está sempre no mesmo ambiente. Então não dá aquela quebra, sabe? De sair e entrar. Muito mais do que isso, os hubs da pessoa entrar num lugar só de people e ter os contatos e poder ligar, poder mandar e-mail, poder ver o Facebook, poder ver o LinkedIn, poder ver o Twitter, no caso, nos updates novos, e Windows Live, tudo mais, num lugar só. No outro lugar, quando ela vê pictures, ela vê as pictures dela, que estão locais, ela vê as pictures dela, da nuvem, dos amigos dela na nuvem e tudo mais, num lugar só. Isso dá uma sensação muito bacana. E o Xbox Live, né? Eu tenho que falar, né, Jorge? Se não falar, uma alegra mata, gente. Se não falar, o Maurício Alegrete massa, né? Para mim, um dos pontos fortes do Windows Phone 7 é a integração com o serviço de nuvens, que vai ficar mais forte ainda com o update Mango, né? Mas já existe isso com parte do SkyDrive, principalmente o OneNote já é sincronizado no SkyDrive, a parte da sincronização do Facebook, do SkyDrive com fotos, né? E os serviços de nuvens, por exemplo, do próprio Zune de música, né, que eu tenho a felicidade de ter um Zune Pass, e é fantástico, você vai lá e escuta a música online na hora que quiser, a música que você quiser, então é uma das coisas que faz um dos pontos fortes. Um preço só, né, por mês, né, Fábio? Isso aí é importante. Exatamente. Paga lá $15 por mês. E o melhor de tudo é que está tudo integrado no sistema. Você não precisa baixar nenhum aplicativo de terceiro, você não precisa procurar nada. Por exemplo, comentando rapidamente, numa outra plataforma você teria que integrar, num iPhone, por exemplo, você tem que ter um Pandora para ouvir músicas online, né? No caso do Windows Phone 7, não. Você com os únicos, você já escuta infinitas músicas online sem limites. E o bacana, né? O Pandora ou outros softwares podem integrar dentro do hub de música, né? Também, exatamente. Isso que é legal. Que vem aquilo que você falou da integração dos hubs. Isso é muito legal. Mas se quiser saber muito mais dos pontos fortes do Windows Phone 7, winfoneblog.com.br. Todo dia a gente está falando lá sobre aplicativos novos, sobre novos recursos que estão se comentando que vai chegar, né, aparelhos que estão aparecendo por aí, né? Então, se liga lá no blog, lá fazendo um jabazinho também, tem muita coisa lá que fala.
Beleza, pessoal? Então, muito obrigado para todo mundo que está aí. A gente está aí 10h45 de uma segunda-feira. 27 pessoas ainda estão vivas aqui no nosso webcast. Muito obrigado a presença de todos. Valeu mesmo. Daqui 15 dias a gente vai estar com um novo webcast, aí, mas semana que vem, segunda-feira, Jonas está de volta aí com o segundo webcast de Silverlight. Beleza? Então, obrigado a Eu todo queria mundo. só adicionar uma última coisa, repetindo o que eu falei mais cedo, né? O winfoneforum.com.br, winfoneforum.com.br, lançamento hoje, quem quiser entrar lá, entra e se registra lá. Fórum voltado a usuários finais do Windows Phone 7. Quem estiver ouvindo, já tiver o Windows Phone 7, tiver dúvida sobre como atualizar, qual o melhor aplicativo, entra lá, registra, faz uma pergunta. Nossa comunidade de experts, por assim dizer, a gente vai tentar dar o máximo para responder a todos aí, todas as dúvidas com relação ao Windows Phone 7. Legal, então valeu, pessoal. Todo mundo que está aí, que ficou aí até essa hora aí, da tarde, da noite, e a gente vai estar de volta aí com o podcast toda semana aí, portal silverlight.com.br. Legal? Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, um abraço.